Bem, são 19 horas, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Cleide Almeida, eu sou gerente geral de produtos da Demaria e estarei dando a introdução aqui dessa masterclass. A duração dessa masterclass é 1 hora e meia. A primeira hora será uma explanação de todos os recursos que o Doc Windows, os principais recursos que o Doc Windows tem. E depois nós teremos meia hora para esclarecer dúvidas. Então, se vocês quiserem, enquanto o Cássio, vou apresentar o Cássio daqui a pouco, enquanto o Cássio estiver apresentando, se vocês tiverem dúvida, já podem ir escrevendo no chat, porque o Rafael já pode ir respondendo as dúvidas de vocês, né? Então a gente vai procurar ser muito sucinto naquilo que é mais simples e ter um tempo mais dedicado às coisas mais complexas, tá bom? Claro que a gente não vai conseguir esgotar todos os assuntos aqui, mas depois a gente vai estar falando de outras maneiras de vocês terem acesso a informações, ok? Então, apresentando agora o Cássio. Cássio, dá uma boa noite para todo mundo aí. Olá, pessoal, boa noite. Desejo que vocês sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass, hoje especial para o estado de Alagoas, né? Então, eu sou o Cássio, trabalho no setor de implantações da Demaria. Além de cuidar da implantação do sistema de novos clientes, eu também passo treinamentos e faço a instalação de novos softwares. Então, hoje eu vou passar essa apresentação para vocês. Eu vou compartilhar minha tela Só e um para a gente minutinho, deixa eu começar. Ah, só sim, tá. apresentar o Rafael. Ah, sim, verdade. O Desculpa. Rafael é o nosso, um dos nossos mentores do suporte técnico, né? Então ele é assim habilitadíssimo para responder perguntas e dúvidas, e ele também é quem cuida do nosso suporte estendido, que é aquele suporte que você pode ser atendido fora do horário de expediente, tá? Então, Rafael, dá uma boa noite para todo mundo aí. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, vamos lá, pra não perder muito tempo aqui. Isso Cássio, mesmo. Cássio, são 19:02. Você pode começar. Eu vou começar essa apresentação, né? Como o intuito dessa masterclass é a gente mostrar principalmente os recursos que tornam o nosso sistema um sistema de automação, né? Qual que é o nosso diferencial, né? Por que é interessante você ter o sistema como o nosso? Então, a gente, de início, né, a gente já tem o nosso aplicativo de backup, tá? Então, todo cartório que contrata o nosso serviço, nosso sistema, vai ter esse sistema de backup, tá? É embutido junto com a contratação, independente da quantidade de módulos, de recursos que você contratou, o aplicativo de backup vai estar incluso. E aí é importante vocês verifiquem, então, no servidor de vocês, né, onde foi instalado o banco de dados, se está o aplicativo de backup. Acho que vocês devem estar vendo meu mouse aí, é esse símbolo da Demaria, né, do Doc Windows, aplicativo de backup, o Doc Windows Backup. Ele tem que estar aberto aí do lado do relógio. Se não tiver, é importante entrar em contato com o nosso suporte técnico para ver, né, por que que não está aberto, por que que não está funcionando, porque isso pode fazer que se o backup não for feito, né, vocês podem estar em risco de perder dados, né, se acontecer algum problema com o computador. Então, abrindo o aplicativo de backup com 2 cliques, né, você já vem aqui a tela para poder fazer o backup. Você pode fazer um backup manual, né? Na hora que você quiser. Por exemplo, posso clicar aqui, selecionar um local no meu computador e fazer o backup. Se Tá você tiver o recurso gravado de isso, backup em querido? nuvem, se você tiver o recurso de backup em nuvem, você pode também fazer o backup na nuvem, né? Que é o nosso servidor na Amazon, é o nosso parceiro nisso. E aí o backup é feito diretamente na internet, fica salvo na nuvem, virtualmente impossível de vocês perderem os dados, tá? Mas eu quero falar principalmente do recurso de agendamento de backup, né? Então você pode agendar, fazer um esquema aqui de agendamento em todos os dias da semana, por exemplo. O horário, né, você pode definir. E aí, como eu tenho uma lista aqui já pronta, eu faço backup na segunda-feira às 9, na segunda-feira às 13, na terça às 9, na terça às 13. Então, eu tenho backup, né, todos os dias da semana, em pelo menos 2 horários, ele faz o backup completo do meu banco de dados. E aí, isso fica salvo para que, se eu, uma eventualidade eu precise restaurar, o backup já está lá. Então, esse backup é o backup completo. Mas eu tenho também o backup incremental.
O backup incremental, que é o recurso que né, cumpre aqui o provimento 74 da CNJ, ele faz um backup completo inicialmente, mas depois ele só, como o nome sugere, incremental, ele só vai acrescentando dados, coisas novas, né? Então ele faz um primeiro backup completo e depois só vai acrescentando. E é interessante que ele tem uma rotina de a cada 15 minutos ele fazer esse backup de novo. Então, as janelas, aconteceu algum problema, você perdeu alguma coisa, você perdeu no máximo 15 minutos só de dados ali, de selo, de alguma coisa que você gerou. Além disso, também temos o log de auditoria, né? Que também cumpre aqui o provimento 74, então dá também para ele fazer isso, ele fica fazendo da mesma forma que o backup incremental, de 15 em 15 minutos, certo? E por fim, no aplicativo aqui de backup, a gente tem a função de relatório, que dá para você ver quando foi feito o último backup, né? O meu último backup foi feito hoje, do tipo agendamento, né? Consigo ver a hora, ele passa as informações aqui, a pasta onde foi salva, a hora às 14h58 hoje, né, dia 13. Então ele vai mostrando para mim aqui um relatório, certo? Então, esse já é o primeiro ponto que a gente tem aqui de interesse, assim, né, de Cássio, vai ficar recurso de gravado isso? automatização. Oi, vai sim, vai sim. Ah, tá bom. É, Bom, seguindo aqui, eu vou abrir o sistema. É, Eu deixei o sistema fechado justamente porque eu quero mostrar um recurso para vocês aí do estado de Alagoas que é muito importante, tá ativo, tá? Então, eu vou entrar aqui com um usuário que eu criei para mim. E aqui, quando a gente entra no sistema, né, a gente já verifica essa primeira tela. Todos vocês aí do estado de Alagoas veem essa tela. Essa tela, eu faço questão de colocar ela aqui na apresentação, porque ela é muito importante que vocês acessem, né? Esse login é o login do TJ, né, do Tribunal de Justiça, lá a parte do selo digital. Então, o mesmo usuário que você acessa lá o portal do selo, quando vai adquirir um lote de selo, retificar selo, enfim, ver os relatórios, é o mesmo usuário que você vai usar aqui, tá? Então, é o CPF, né, normalmente é a senha. É importante que você faça esse login, porque se esse login não for feito em pelo menos uma máquina do cartório, não vai transmitir selo, né? O selo vai ficar represado, vamos dizer assim, dentro do sistema, e os selos não serão transmitidos de forma automática. Os selos aí do TJ, né, a comunicação do nosso sistema com o TJ é automática, é em tempo real. Então você gerou o selo, o sistema já vai começar a transmitir esse selo se você fizer esse login em pelo menos uma máquina. Tanto que quando a gente clica em cancelar aqui, ele já dá justamente esse aviso, né? Cancelar a autenticação com o sistema TJL impedirá o envio de comunicação e uso dos selos. Então é aconselhável que você mantenha pelo menos uma estação do cartório com essa comunicação. Eu vou colocar aqui que eu quero cancelar porque eu não tenho acesso, né? Voltando só para fazer uma pontuação interessante em relação à versão, né, do sistema. O nosso sistema, a gente tem uma rotina de atualização do nosso sistema toda semana, né? Então, semanalmente a gente lança um pacote de atualização que inclui correções e novidades do sistema, tá? Então, via de regra, toda segunda-feira o sistema é atualizado. Atualmente, né, a gente pode ver a versão do sistema aqui em cima, ó, versão 2017, release 4.31. Então, essa é a versão dessa semana. Essa semana, segunda-feira, lançou essa release. Eu estou dizendo isso porque é muito importante que vocês mantenham o sistema atualizado. A gente teve recentemente uma atualização muito grande, que foi no começo do ano, relacionada às novas certidões, novo modelo de certidão, né, de registro civil. Para que o novo modelo de certidão funcione, é necessário que o sistema esteja atualizado. Se o sistema não tiver na versão mais recente, não vai funcionar e vocês não vão estar cumprindo com essa normativa, tá? Então, vejam se o sistema está atualizado. Como eu estou dizendo aqui, a release atual 4.31. Se não tiver, você pode forçar a atualização do sistema lá no aplicativo de backup, que eu mostrei, né? Então, só vamos voltar aqui só para dar uma olhada. Aqui em configurações, aqui do lado direito tem exibir configurações avançadas. E aí a gente vai na aba ATVers, que é de atualiza a versão, e clica nesse botão para forçar a atualização. Se ele não atualizar, se não acontecer nada, continuar numa versão antiga, entre em contato com o nosso suporte técnico para que o sistema possa ser atualizado, tá? Bom, seguindo aqui então, eu vou começar aqui com a parte do registro civil, mas durante essa apresentação, a gente vai fazer uma viagem aqui dentro de todos os módulos aqui do nosso sistema, tá? Então, no registro civil, eu quero mostrar para vocês alguns recursos interessantes, e eu vou começar principalmente aqui com a parte de inclusão de índice, tá? Que é um recurso que eu noto, às vezes, atendendo alguns cartórios, que é pouco utilizado, mas é um recurso muito útil, né? Muito, muito pontual aqui para vocês. Então, o índice ele vai servir para que vocês façam a inclusão de um livro de forma rápida e prática, né? Um livro inteiro, por exemplo, né? Então, eu vou simular aqui, por exemplo, que eu estou com o livro
né, de nascimento, vou fazer uma inclusão de um livro de nascimento que ainda não está no sistema. O livro existe, provavelmente um livro antigo, por exemplo, como o livro número um do cartório, né? Vamos dizer que lá na época que esse livro foi feito, ele tinha de fato 300 páginas, mas ele era dois registros por folha, um na frente e um no verso. E aí o primeiro registro desse livro foi em 1930, o ano, no caso, né? O ano desse primeiro registro foi em 1930, e o ano do último registro que fechou o livro foi em 1932. Tá? E aí, o número do termo inicial, vamos colocar um mesmo, e o número do termo final, o 300. Aí eu clico aqui em exibir páginas do livro. O sistema vai trazer para mim aqui embaixo, nessa espécie de tabela, né, aqui, todas as páginas do livro como se fossem as linhas da tabela. Então eu tenho a página um, essa primeira linha. Página um verso, né, como eu coloquei que é 2 por folha, essa segunda linha. E aí, como que funciona, né? Por exemplo, todas que estão vermelho aqui, vazio, significa que dentro do meu sistema não existe esse registro, tá? Se eu tivesse inserido esse registro antes, como uma segunda via, por exemplo, né, para emitir, uma pessoa chegou aqui, pediu a certidão, e aí eu tive que inserir o registro no sistema para emitir a certidão. Ele já ia aparecer aqui. Vamos supor que o número 2 aqui, a folha 2 já tinha sido inserido, então ele ia aparecer preenchido, eu não ia precisar fazer nada. Poderia pular essa folha. Mas esses que não foram, eu clico duas vezes, ele libera aqui embaixo para mim o formulário. Então, como o nome indica, né, é um índice. Então, os dados que são preenchidos aqui são dados mínimos, né? Então, o nome do registrado, o nome do pai, o nome da mãe e os documentos, CPF, né? Além, é claro, dos dados de registro, número do livro, folha, termo, data de registro, data de nascimento, enfim. No casamento, vai ser igual, né? A gente tem o mesmo menu, incluir índice. Para óbito, mesma coisa, incluir índice, tá? Até para procurações e escrituras, a gente também tem uma tela de índice, tá? Então, para quem contratou o módulo de procurações e escrituras, vai ter isso também. É, e aí isso é legal porque assim, uma vez que eu terminei de incluir aqui, deixa eu descer um pouquinho a tela, eu clico aqui em incluir, ele já pula para a linha de baixo. Então, a ideia é você pegar o livro, colocar o livro do seu lado e ir folheando ele e colocando os registros dentro do sistema. Com isso, você dá uma carga, né, uma espécie de carga de dados dentro do sistema, facilitando uma busca no futuro, né, ao invés de ter que ir lá no acervo físico dos livros do cartório, você já pode fazer uma busca eletrônica, vamos dizer assim, né, dentro aqui do nosso sistema, e depois sim pegar o livro caso precise emitir uma segunda via para poder completar esse registro com mais dados, né? Inclusive, você pode mudar o modo de visualização para a segunda via aqui, para que ele abra aquela tela mais completa para você preencher os dados. Dentro do preenchimento de dados, tá? Eu vou mostrar aqui alguns recursos que são interessantes. Por exemplo, a gente tem um recurso que é o auto-preenchimento de sobrenome, né? Então, como ele funciona? Eu vou mostrar aqui na tela de índice, mas ele vai funcionar, ele funciona em outras telas também, de normal, né, de segunda via, você consegue usar esse recurso. Ele funciona da seguinte maneira: eu preciso primeiro colocar o nome do registrado que eu tô fazendo. Então, por exemplo, vou colocar aqui o João Souza da Silva, né? Então, vamos dizer que o Souza é o nome da mãe, né, o sobrenome da mãe, e da Silva é do pai, né? Acabou, ele ficou com os dois sobrenomes. Então, o pai é o José. E aí, ao invés de eu pegar aqui, por exemplo, escrever da Silva, tem um jeito mais rápido de eu fazer isso, né? Se eu colocar o número 2 aqui, por exemplo, significa que eu quero pegar as duas últimas palavras. Olha lá, quando eu mudei de campo, ele já fez, né? Fez antes de eu mostrar. Vou fazer de novo. Então, eu coloco o número 2, significa que eu quero pegar as duas últimas palavras. Então, é o da Silva. Então, eu vou clicar no nome da mãe, ele já auto-preenche ali o da Silva. E a mãe, no caso, ela tem o Souza da Silva, né? Que ela era o Souza de solteiro e o da Silva ela quando casou. Então, vamos colocar aqui a Maria. E aí eu coloco então 3, o número 3, que aí eu quero pegar as três últimas palavras do nome do registrado. 3, clico em outro campo, olha lá, Maria Souza da Silva. Então é uma forma, é um recurso, né, que às vezes muita gente não sabe, e ele ajuda vocês a preencherem o cadastro aí, né, do registro de forma mais ágil, né? Além disso, né, como eu disse, isso aqui vocês podem usar em qualquer tela de inclusão, seja na normal, na segunda via, eu estou mostrando na índice, mas dá para usar nas outras. Outro recurso interessante que ajuda também na agilidade, na rapidez de inclusão de dados, é o preenchimento automático, né, do registro através de homônimo, né? Você pode procurar, por exemplo, vou pegar aqui um caso de casamento. Então, por exemplo, eu tenho o Eduardo Rodrigues da Graça. Ele é um contraente de um casamento. Eu procurei um casamento, né?
Então, eu vou copiar o nome dele aqui só para ilustrar o que eu quero mostrar. Pega ali o Eduardo Rodrigues da Graça. é, e aí, por exemplo, se eu for no óbito, estou incluindo um óbito. Vamos dizer que o Eduardo faleceu, né? Então eu estou aqui no óbito, falecido, né? Eu tenho essa lupa aqui. Em vários campos vocês vão notar que tem essa lupa. Ele serve justamente para procurar homônimo, né? Então eu coloco o nome dele, Eduardo Rodrigues da Graça, e posso clicar aqui para procurar homônimo. Ele achou um homônimo. Só que é um homônimo no casamento, tá? Aí, além disso, eu tenho outros dados, né, como o nome do pai aqui. Dá até para ir para lá, ó, tem mais campos. Eu consigo verificar vários campos lá do casamento dele para verificar se é o próprio Eduardo Rodrigues da Graça, tá? Se fosse, por exemplo, registro de óbito, e aí com o mesmo nome, data de nascimento, e tal, então, peraí, o registro já existe, eu estou inserindo a mesma pessoa de novo, né? Mas como é um registro de casamento, eu sei então que é outro registro, mas da mesma pessoa. E aí, qual que é a ideia? Aqui para baixo, deixa eu descer um pouquinho, ó. Aqui para baixo tem um botão OK. Isso significa que eu posso selecionar os dados do Eduardo Rodrigues da Graça lá do casamento para auto-preencher para mim aqui no óbito. Então, já agiliza também, eu já trouxe para mim todos os dados. O máximo que eu vou precisar fazer aqui talvez é corrigir alguma coisa, algum dado que atualizou, né? Que foi apresentado ali pelo declarante no óbito, tá? Então, é outro recurso que vai ajudar bastante vocês. Além disso, a gente também tem o conteúdo prévio dos campos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui aliás, vamos num, pode ser a segunda via aqui do casamento. E aí, por exemplo, natural de, né? Então, normalmente, eu posso assumir que a maioria dos registros é daqui do meu município mesmo, né? São José dos Campos. Opa, São José dos Campos. Então, aqui eu já estou perdendo tempo digitando isso. Então, se eu sei que a maioria dos registros dos contraentes, vamos dizer assim, raramente vai ser de outro município, eu posso deixar um conteúdo prévio nesse campo para que eu não precise ficar digitando toda hora. Eu só vou precisar digitar caso seja diferente, né? Se realmente for uma pessoa de outro município que veio casar aqui no meu cartório. Então, como que isso funciona, né? A primeira dica que eu dou antes de configurar o conteúdo prévio dos campos é você verificar qual é o código do campo. Tá? Como que eu vejo isso, né? Praticamente todos os campos do sistema, eles têm ajuda integrada. Essa ajuda integrada você consegue acessar apertando o botão F1 no teclado de vocês. Então, apertando o botão F1, eu estou aqui no campo natural D, aperto F1, ele traz para mim aqui a ajuda integrada, né? Então, olha lá, natural de cidade, informe neste campo a naturalidade e tal, ele explica o que o campo faz. Mas, além disso, aqui em cima, ó, ajuda integrada, campo 109. Então, eu sei que o código desse campo é o campo 109. Isso é importante eu fazer isso, porque quando eu for lá no conteúdo prévio dos campos, que é o casamento, configurações, conteúdo prévio dos campos. É mais fácil eu procurar pelo código do que ficar procurando o nome né, a descrição do campo. Então, código 109 que eu tinha visto, cidade de nascimento do contraente 1. Perfeito. Aí eu posso vir aqui, ó, clicar duas vezes em cima, né? Ele vai trazer essa tela para mim. Eu posso mudar a quantidade de caracteres aceito pelo campo. Então, às vezes, principalmente nome de pessoa, né? Se você for olhar aqui, tem o campo do nome do contraente, ó. Às vezes o nome é muito grande. Aí você consegue aumentar a quantidade aqui para mais de 100 caracteres, por exemplo, para caber o nome da pessoa lá. Mas vamos lá para o 109. Venho aqui no 109 e escrevo aqui São José dos Campos. Altero. Agora, quando eu abrir de novo aqui uma tela de registro aqui, né, de casamento, incluir segunda via, olha lá, já vem preenchido o nome. Então, praticamente todos os campos você pode fazer isso. E isso agiliza para vocês também, né? A inserção dos dados aqui nesses campos que tem dados que raramente muda, né? Agora, por exemplo, se a pessoa não é daqui, não é de São José dos Campos, não tem problema, eu apago aqui, ó. Ficou o conteúdo prévio, mas ele permite que eu apague e escreva outro nome de município aqui. E por fim, um último recurso também que a gente tem aqui dentro da parte de inclusão que vai funcionar inclusive para firmas, procurações, é o nosso banco de CPF. O banco de CPF ele precisa ser ativado, tá? O meu aqui já está ativo, ó. Funções auxiliares, utilitários, banco de CPF. Mas qual que é a ideia? Conforme você vai registrando as pessoas, ele vai armazenando esses dados dessas pessoas num banco de dados próprio, né? Dentro do banco de dados do cartório, mas vamos dizer que tem um subbanco lá dentro. E aí, por exemplo, eu vou pegar aqui esse Benedito Barbosa como exemplo e vou pegar o CPF dele. Então, eu vou lá na parte de documentos, né? Aqui é o CPF do Benedito Barbosa. Peguei o CPF dele. Beleza, tá no meu Ctrl+C aqui. Guardei ele na cópia, né? Copiei ele ali.
Aí eu vou, por exemplo, no módulo de firmas, né? Vou incluir aqui uma firma rápida. E aí eu coloco aqui, eu vou apertar Ctrl F aqui. Ah, não, desculpa, aqui é no firmas não, é no registro civil. Como eu peguei no registro civil, ele vai funcionar só no registro civil. Aí eu vou aqui em segunda via, aliás, vamos de óbito de novo. Segunda via. E aí vou aqui mesmo, no nome do falecido, né? Ao invés de eu digitar o nome, eu vou colar aqui o CPF. Ou eu poderia digitar, né? Que era o que vocês fariam aí na prática. Eu vou digitar aqui o CPF. Então eu vou colar aqui, ah lá. Em vez dele colocar o CPF aqui, que eu tinha copiado, ele já colocou o nome direto. Porque ele já buscou no banco de CPF o nome dessa pessoa. E aqui no documentos ele já preencheu também para mim o CPF. Então eu peguei um registro em branco e ele já preencheu. Esse é um recurso também que ajuda a agilizar, tá? Agora passando um pouquinho da parte de inclusão, né? Mas ainda falando disso, aproveitando o gancho, quando vocês incluem um registro no sistema, a gente também tem alguns recursos de automatização relacionados à informação desses dados, desse registro para os órgãos, né, que vocês precisam comunicar. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar é em relação ao CIRC, tá? Eu vou pegar um outro registro aqui de exemplo de casamento, vou pegar esse do Clóvis aqui, tá? Clóvis Roberto Alves. Então, eu estou com esse registro aqui. Deixa eu expandir a tela. Vocês vão ver que nesse registro eu tenho o botão aqui embaixo validar CIRC, tá? Esse campo, esse botão, aliás, ele vai auxiliá-los a verificar se está faltando algum campo obrigatório para o CIRC. Então, quando vocês têm que informar esse registro para o CIRC exige alguns campos, né, como campos obrigatórios. E aí esse botão ajuda. Se ele está vermelho, significa que tem campo faltando. Tem algum campo aqui do registro que não foi preenchido. Então, quando eu clico aqui, ele vai me mostrar. Olha lá, ó. CPF do contraente 1 não foi informado, CPF do contraente 2 não foi informado e o município de nascimento do contraente 1 também não foi informado, tá? Então eu tenho três campos que não foram informados e que o CIRC exige. Às vezes, né, muitas das vezes, vocês não têm esse dado, né? Esse dado na época não tinha, não tem como pegar, tal, mas o CIRC está exigindo que você envie esse registro para lá. E aí, então, tem a opção de justificativa. É só clicar aqui embaixo, ó, justificativa. Ele vai abrir essa janela de justificativa, já mostrando ali os campos faltantes, tá? Então são os três campos, CPF do contraente 1, CPF do contraente 2 e o município de nascimento do contraente 1. E aqui embaixo a gente tem já alguns motivos, né? Algumas justificativas pré-definidas. Então, por exemplo, eu já posso, como é dois CPF que está faltando, eu já posso colocar aqui que o CPF do registrado não apresentado no momento do registro, tá? Ou também poderia colocar registro CPF, registrado não possui CPF. Né? E para o município, eu poderia colocar esse aqui: município do nascimento, naturalidade desconhecido. Então, eu já estou justificando aqui embaixo. Mas esse campo aqui é um campo de texto livre. Eu posso tanto apagar aqui ou escrever outras coisas. Posso complementar. Não, talvez não seja necessário, porque ele já está dando um texto de justificativa padrão. Então, só deixar assim e clico aplicar. Feito isso, ele justificou o registro. Quando eu fechar aqui, ele vai ficar verde, porque eu cumpri as exigências, mesmo que não seja com o dado em si, mas com uma justificativa. Aí, quando eu for enviar isso para o CIRC, eu não vou ter problema, porque ele está justificado. Existe a ausência, né? Tem ausência, mas está justificado. Então, aproveitando, eu vou falar um pouquinho de como que envia, né, os dados lá para o CIRC. É, Vocês vão ter aqui dentro do nosso sistema o painel do CIRC, né? Painel de controle do CIRC. Ele vai ficar aqui em funções auxiliares, estatística, painel de controle CIRC, tá? Então aqui eu abro o painel e aí, ó, o painel como que ele funciona? Toda vez que eu faço um registro novo ou altero um registro antigo, né, que eu já tinha transmitido para o CIRC, coloco uma verbação, por exemplo, alguma coisa assim, né, que mudou o registro, ele vai vir para cá. Ou ele vai vir como inclusão, que é um registro novo, que eu vou mandar para o CIRC como um registro novo. Eu fiz essa simulação aqui, né, o fulano aqui embaixo, o nome do falecido, fulano, no registro de óbito. Ou ele pode vir como alteração aqui, né, vai vir marcado como alteração, porque é um registro que houve uma mudança nele. É, mas assim, o painel, né, ele estando aqui no painel, eu posso já clicar aqui em enviar dados, ele já vai marcar tudo para mim, já vai enviar tudo que tiver aqui no painel, né? Ele só vai pedir que eu faça, é claro, ao acesso com as credenciais do CIRC, mas às vezes eu tenho notado em alguns atendimentos que eu tenho feito aí durante as últimas semanas que muitos cartórios, né, que usam o nosso sistema estão com esse painel parado, no sentido de não mexeu. Então tem mais de 1.000 registros, 2.000 registros. Se o seu cartório está nessa situação, eu recomendo você clicar com o botão direito, marcar todos aqui, né? Ele vai marcar com esse triângulozinho aqui do lado.
Só que ele vai marcar todos os registros que estão aí no seu painel. E aí depois você clica aqui em excluir. Pode ficar tranquilo, ele não vai excluir o registro, ele vai excluir a entrada aqui do painel. Eu recomendo fazer isso porque, assim, se tem mais de 2.000 registros, com certeza tem registro muito antigo. Então, pode ser que se você tentar enviar tudo, primeiro que pode ser que dê erro, né? Porque vai dar muito erro, muito registro antigo. Além disso, se ele enviar, pode ser que ele envie coisa errada para o Circ, que já mudou, que já teve uma verbação, já alterou, entendeu? Então, assim, se tem muito registro, é melhor começar do zero. Ah, mas aí ficou aqui sem nenhum registro. E agora? Como que eu vou enviar os registros para o Circ? Não tem problema. O painel ele é um facilitador. Para você enviar mesmo registro para o Circ assim com autonomia, né? A gente tem uma tela própria, que é a gerar lote. Então o painel ele vai servir para assim, registros novos vai caindo aqui, alteração recente vai caindo aqui. Então ele é um facilitador. Mas para você ter uma autonomia maior do que você quer enviar para o Circ, a gente tem a tela de gerar lote. Clicou aqui em gerar lote, ele vai aparecer essa tela que te permite, né, dar essa autonomia que eu disse para definir exatamente o que você quer enviar. Então, o período, né, os nascimentos dentro de um mês aí, do último mês, tal, enfim, ou um período e ato específico, pegar um ato certinho, nascimento, casamento, né, quero enviar aquele registro específico, data ou a partir da data do registro ou data das averbações, né, assentamentos inseridos. Então, você tem essa autonomia para enviar os registros, né, seja um lote inteiro ou um registro específico para o Circ. Não precisa depender só do painel ali. Tá? Clicou aqui, ele vai pedir a credencial. Você também tem a opção de gerar o arquivo para enviar manualmente lá no portal. Mas a gente tem a comunicação direta. E aí, dentro desse mesmo sentido, a gente tem também o painel de controle da CRC, tá? Que é bem parecido. E aqui eu vou mostrar o painel de controle da CRC, fica aqui em funções auxiliares, painel de controle da CRC Nacional. Ele é bem parecido com o painel do Circ, né? Abri aqui, parece que é até a mesma coisa. Só que eu vou fazer um comentário aqui importante, tá? Quando houve, né, a exigência do envio dos dados para o Circ, né? O INSS, que é o órgão responsável lá pela administração do Circ, ele recomendou, mandou uma carta de orientação, né, técnica, dizendo que não há, para evitar o uso de terceiros, né, repassando os dados. Porque o que acontece? A própria CRC Nacional, ela tem um recurso que você pode mandar os dados para ela e ela vai repassar para o Circ. Isso, se vocês acessarem o menu de configurações da CRC Nacional, tem essa opção lá. Só que o INSS pede para que não seja feito isso, porque pode haver perda de dados, né? Você está mandando daqui do sistema direto para a CRC e depois a CRC que vai mandar para o Circ. Nisso pode ter uma perda de dados e você acabar sofrendo, né, alguma exigência aí de dado que está faltando, de registro que está faltando. Então, por isso que a gente tem os dois painéis separados, do Circ para você mandar direto para o Circ sem intermediários e da CRC para mandar direto para a CRC sem intermediários. E aqui segue a mesma recomendação que eu dei lá no painel do Circ. Se tiver lotado, clica no botão direito, marcar todos, pode excluir tudo para limpar o painel e começar do zero. Porque, da mesma forma, ele também tem o botão de gerar lote. E aí a telinha é um pouquinho diferente, mas no final das contas ela faz a mesma coisa. Vai te dar autonomia para gerar por período, por registro por faixa, por registro específico, e aí você pode fazer as definições aqui de qual registro que você quer mandar. O único detalhe é que aqui na CRC, no painel da CRC, ele gera o arquivo por padrão. Ó, ele fica marcado por padrão a opção gerar apenas o arquivo. Então você tem que desmarcar para enviar direto, né? Aí clica aqui em gerar lote, ele envia direto direto do nosso sistema para a CRC sem precisar salvar nada no seu computador, sem precisar abrir os portal lá da CRC para transmitir, tá? Mas no geral ele é igual, você tem o botão enviar dados aqui para enviar o que está no painel, direto, igual lá do Circ. E aqui na CRC tem um outro recurso também que é bacana de falar, que é o sincronizar, tá? Então o sincronizar faz o seguinte, como o nome diz, ele sincroniza o banco de dados da CRC com o seu cartório. Então, vamos dizer que você contratou nosso sistema agora, mas já mandou dados para o Circ aí há alguns anos, desculpa, para o CRC há alguns anos, então você já tem seus registros lá no CRC, mas o sistema está em branco, você acabou de contratar o sistema. Você pode ativar essa opção, você vem aqui nesse menu, vai nessa tela, né? Deixa eu fechar abrir de novo, ó, sincronizar aqui do lado. E aí você vai ali em configurações da configuração da sincronização, define como que você quer fazer essa sincronização, né? O período, no caso, é só mensal, define um mês dos dados, e essa data é a data de registro, tá? O mês de registro.
de lavratura, vamos dizer assim, né? E aí a estação que vai estar responsável por fazer essa sincronização, e aí você ativa ela. Uma vez que ela está ativa, ela vai fazer, ela vai pegar os registros que estão lá na CRC e vai baixar aqui para o sistema, como se fosse um registro de índice, né? Então não traz tudo, todos os dados, mas traz o suficiente para você já ter o registro dentro do sistema. E o caminho contrário ela faz também. Então, se você tem registro dentro do sistema que ainda não está lá na CRC, ela também transmite, por isso o nome sincronização. Ela vai transmitir esses registros lá para a CRC em formato de índice também, e aí você acaba sincronizando tanto o banco de dados do seu acervo dentro do cartório, né, com o nosso sistema, com o banco de dados da CRC Nacional, cumprindo essa exigência aí de transmissão de dados, tá? É, Agora, seguindo ainda dentro da parte de transmissão de dados, eu vou falar também do IBGE, que é outro recurso que acontece de 3 em 3 meses, né? E aí, às vezes, a gente acaba esquecendo como que faz, mas é muito simples, tá? Então, o IBGE, ele exige que você gere mapas, né? O mapa das estatísticas dos registros que são feitos no cartório. É, Por isso, é necessário que primeiro você gere os mapas aqui dentro do nosso sistema de forma individual, né? Que a gente chama de mapas preliminares. Então, eu venho aqui, por exemplo, em nascimento, vou em estatística, eu tenho o mapa RC1, né, de registro civil 1, e o RC4, que é o mapa de nascimentos e o mapa de natimortos, tá? Então, eu gero esse mapa, eu clico aqui, ó, ele vai abrir a telinha, né? Coloco qual é o trimestre do ano que eu estou querendo gerar e gero. Ele controla também por acervo, se for uma serventia que tem acervo absorvido de uma serventia que foi extinta, então, que nem aqui o meu tem o acervo de Maria e o acervo 2 que eu criei aqui, tá? Dá para você fazer também. E ele verifica se tem salto, ele vai te indicar, né, te informar que houve um salto para você ter a possibilidade de corrigir. Gerou o mapa, vai gerando todos os mapas, né? Então gera o RC1, RC4, depois vem para casamento, estatística, RC2, depois para óbito, estatística, RC3, e aí por fim gerou esse, a gente pode ir aqui para funções auxiliares, estatística, mapa RC10. Esse sim é o mapa completo, que vai gerar o arquivo, né? Aquele arquivo CARTINF, para quem já fez, que é o arquivo que você vai ter que transmitir para o IBGE, lá no portal do IBGE, tá? Então, o nosso sistema também está preparado para cumprir essa exigência aí do IBGE. Além de outras informações para outros órgãos, tá? Que eu não vou entrar muito em detalhe, mas, por exemplo, você pode ir a INSS e tal, você tem vários órgãos aqui nos módulos para poder transmitir dados, gerar relatórios e transmitir os dados, tá? Você pode também gerar os arquivos manualmente, né? E depois transmitir lá na CRC. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no nascimento, né? Vamos procurar aqui um registro qualquer aqui. Por exemplo, esse do Benedito aqui, Benedito Carlos de Siqueira. Vamos dizer que um cartório pediu a certidão dele, né? Então achei o registro, tá tudo certo. E aí eu venho aqui, ó, arquivo CRC. Então eu clico aqui em arquivo CRC, coloco o JSON, né, que é o modelo novo de arquivo. Antigamente usava o XML, a gente tem essa opção ainda, mas atualmente está usando o JSON, né, o arquivo JSON. Clico aqui em gerar JSON. Ele vai trazer uma prévia para mim, como se fosse a certidão, né, para eu revisar e tal. Clico em salvar, e aí daqui em diante ele vai seguir a rotina, né, de gerar selo, de gerar a parte do financeiro, caso você tenha um módulo financeiro, né? Então ele vai fazer toda essa rotina automatizada, tudo de forma automatizada, e no final, ele vai salvar o arquivo no seu computador para que você abra lá o portal da CRC e transmita esse arquivo diretamente lá, tá? Então tenha essa opção também. É, Agora eu vou, já que eu falei, citei aqui financeiro, né? Eu vou mostrar como que seria, né, a geração de OS, selo, relacionado ao financeiro. No estado de Alagoas, especificamente, né, a gente controla essa parte de selagem pelo financeiro, entre aspas. Por que entre aspas? Se você não tem um módulo financeiro, ainda assim será controlado de forma semelhante. Porque assim, no módulo financeiro a gente tem aqui em configurações o ato padronizado, já vou falar. Mas quem não tem o financeiro também vai ter essa parte, só que vai estar em funções auxiliares. Mesmo menu, configurações, aí vai aparecer lá atos padronizados, tá? Como eu estou com o financeiro aqui, eu vou mostrar na parte do financeiro. Então, financeiro, configurações, atos padronizados. O ato padronizado, para quem não sabe, né, ou não entendeu exatamente o que é ainda, ele é um recurso que a gente tem dentro do nosso sistema para que permite, entre diversas coisas, mas principalmente você poder praticar um ato que tem vários emolumentos em conjunto, né? Vou pegar aqui a certidão de segunda via de nascimento, é um ato padronizado que temos criado aqui, né?
E aí vocês vão ver claramente, ó, é um ato padronizado único, certidão segunda via. Só que aí no estado de Alagoas, para eu emitir uma certidão segunda via, eu tenho que cobrar vários emolumentos, né, que vão depender, vão variar. Então eu tenho que fazer uma busca, que é um emolumento da tabela de emolumentos, busca depois de 10 anos. Aí tem a busca até 10 anos, que é outro emolumento da tabela de emolumentos. Tem o valor pela certidão quando o traslado for executado através de cópia e tal, é um valor. Aí também tem essa busca, que é o valor restante para bater o teto, caso, né, chegue a quantidade de anos lá no teto. E também o valor da certidão, né, o básico da certidão, que é esse valor aqui. Então eu tenho vários emolumentos previsto, né, de cobrança pela tabela de emolumentos, mas é um ato só na prática. Por isso que a gente tem o ato padronizado, para facilitar. E aí, no caso do selo especificamente, né, ele vai estar configurado aqui dentro. Então, eu tenho, por exemplo, aqui no certidão de assento dos papéis, que eu consideraria que é o meu emolumento principal, né, que é uma certidão, eu venho aqui em regras. E aí, quando eu clico aqui em regras, eu posso configurar aqui na parte de cima, né, adicionar aqui a regra do selo. Então, eu já tenho aqui configurado o selo, aí eu coloquei esse tipo TST aqui, que é de teste, tá? Porque eu não tenho selo digital na minha máquina, e um para todo ato. Então, eu posso definir aqui qual é a minha regra de selagem. Feito isso, já vai gerar selo quando você praticar esse ato, né? Provavelmente, assim, eu acredito que a esmagadora maioria aí de todos os cartórios do estado, que são nossos clientes, né, já está com isso aqui configurado, certo? Até porque clientes novos mesmo, a gente já manda isso configurado, tá? Então eu estou mostrando para que vocês fiquem claro e vocês entendam como funciona. Beleza, mas gerei o ato padronizado, mas e agora, né? Como que o selo vai ser gerado? O selo pode ser gerado de forma automatizada, prática, né? Através da impressão do registro. Então, quando eu vou imprimir o registro, ele já faz toda essa automatização de cobrança, se eu tiver o financeiro, e do selo. Isso vai estar definido na minuta, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a minuta de nascimento aqui, configurações, definição de minutas. Eu tenho aqui, por exemplo, a minuta aqui de segunda via paga, né? Segunda via de certidão de nascimento com selo, tá? Então, aqui nessa tela é a tela onde eu consigo ver todas as minutas. Se eu quiser, eu posso editar elas, né? Fazer aqui a manutenção do texto e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar é justamente aqui, ó, ato padronizado, ó. Aqui eu já consigo colocar o ato padronizado. Então já está ali associado, segunda via de nascimento, que é aquele que eu acabei de mostrar. Então significa que quando eu imprimir essa minuta aqui, opa, deu um errinho aqui. Quando eu imprimir essa minuta aqui, ela vai usar esse ato padronizado, que por sua vez vai gerar a parte do financeiro, né? Então eu consigo ver aqui o símbolo do financeiro, e por sua vez já vai gerar o selo, que é lá, o selo, ele até fala ali para mim, ó, selo tipo TST, que foi aquele selo que eu coloquei lá, né? Um selo de teste, tá? Então é assim que funciona a geração de selo. Eu vou fazer um exemplo prático aqui para ficar bem claro. Vou pegar aqui um registro qualquer aqui, de novo. Vamos pesquisar aqui. Então, por exemplo, Benedito aqui, vamos imprimir documentos. Aí eu vou pegar justamente o segunda via paga, que eu acabei de mostrar, e vou mandar imprimir, né? Aí ele fala, o ato que ele vai usar, o ato padronizado, a segunda via de nascimento. Beleza, é aquele que eu mostrei. Aí ele já mostra para mim a parte do financeiro, então, né? O cálculo do ato, mostra lá toda a cobrança, tal, né? Para quem tem financeiro, isso aqui vai gerar uma OS. Ok, beleza, trouxe para mim, verifico a certidão e mando imprimir. Vou mandar imprimir em PDF, porque eu não tenho impressora aqui, ok? Então aqui chegou na parte do selo. Toda a automatização ela vai acontecendo. Então chegou aqui a parte do selo, né? Então, beleza, esse selo mesmo, ok. Aí quem tem o financeiro, ele vai aparecer essa parte de ordem de serviço, né? Então eu posso criar uma ordem de serviço, se eu não tiver nenhuma ordem de serviço para colocar, criar a ordem de serviço. Mandou imprimir. Aí como é PDF, ele pediu para eu salvar, né? Não vou salvar nada não, mas ele já entendeu que foi impresso, pergunta, foi impresso corretamente? Eu vou dizer que sim. Pronto, gerou a OS, tá? Então agora esse registro aqui, ele, né, seguiu todo o fluxo de geração. Eu tenho o selo aqui dentro da OS. Se eu for, por exemplo, num qualquer item aqui, mas eu vou pegar o de certidão de assento, né? Por aqui em selos utilizados, eu vejo o selo aqui, ó, A0003, que foi o selo que eu gerei, né? Selo fictício aí de teste, tá? Então eu consigo ver o selo. Se eu for aqui em ver vínculos, por exemplo, eu estou na tela da OS. Isso aqui é o financeiro. Para quem tem o financeiro, já se deparou com essa tela. Ver vínculos. Aqui é legal porque eu consigo ver toda a cadeia, né? Então é a OS 10 que eu tô, a minha OS, essa OS aqui, está vinculada ao selo 3, né, que eu gerei, e ao registro do Benedito. Isso é bacana porque se eu clicar aqui duas vezes em selo A3 aqui, ele traz para mim o selo. E aí se tiver alguma coisa errada, eu posso editar, arrumar, tá? Mesma coisa se eu quiser ir para o registro. Estou na OS, mas quero ir lá para o registro, olhar o registro. Clico duas vezes aqui.
e aí ele vai lá para o registro, ó, registro do Benedito, tá? Então, para voltar, clique em fechar, volto para a tela normal da OS, certo? Deu um problema no selo, né? Já vou aproveitar e falar isso. Deu um problema no selo. Preciso desvincular o selo da OS para excluir o selo. Você pode tanto, né, vir aqui em alterar item, né? Estando com a OS, a OS tem que estar aberta. Aqui no caso eu nem quitei a OS, ela está aberta ainda, né? Aí eu vou aqui em alterar item e consigo clicar aqui no selo e desvincular ele dessa OS, tá? E aí ele vai ficar solto, e aí eu posso manipular ele depois, excluir, retificar, fazer alguma coisa, né? Ou posso, por exemplo, excluir item, clico aqui, seleciono o item, né? Certidão aqui do assento, excluir item, e aqui ele fala, né? O que que eu quero fazer com o item da OS, ó, ao excluir, afeta todos os itens da OS. Então eu quero excluir todos os itens? Não, às vezes eu quero só manter os itens, que eu vou fazer de novo, mas eu quero excluir o selo, ó. Ação sobre o selo, excluir o selo. Então ele vai excluir completamente o selo. Ou marcar como inutilizado, se foi um selo que às vezes já foi transmitido, e aí ele precisa ser só inutilizado, né? Retificado e tal. Então a gente inutiliza. Aí eu clico aqui e confirma, ele faz, né? Beleza, então eu excluí da OS o selo, agora eu acabei gerando um selo avulso, quero colocar ele nessa OS. Sem problema. Você vai vir aqui em selos utilizados, né? Então tem aqui certidão de assento, selos utilizados. E aí, vamos dizer que não tem o selo, né? Aqui ele está com o selo. Todos estão com o selo. Mas vamos dizer que você precisaria de um segundo selo, né? Então não tem aqui. Eu vou aqui em vincular selo aqui embaixo. E aí eu procuro o selo no sistema, né? Que eu quero vincular. Para mim, ele está aparecendo só o selo aqui número 3 mesmo. Não está aparecendo nenhum outro, que eu não gerei nenhum outro agora. Mas eu poderia procurar a data ou a série, o número desse selo, e aí ele ia aparecer aqui para mim. Uma vez que ele aparecer, eu clico em selecionar, ele ia vincular esse selo aos serviços, né? Aos emolumentos aqui dessa OS, tá? Então é uma forma bem tranquila de você conseguir resolver essas questões de selo e OS, certo? Uma outra forma de gerar OS, né, ainda dentro desse sentido, é através do próprio registro. Então, vamos dizer que eu acabei de fazer o registro do Alan aqui, ainda não imprimi, né? Então, ao invés de eu gerar através da impressão, eu quero gerar antes. Antes de eu imprimir, eu já quero gerar OS, tá? Então, tem cartório que talvez deseje trabalhar assim. A partir do momento que eu dou entrada no registro no sistema, eu já quero gerar OS. Então, eu coloquei os dados do Alan aqui e tudo tal, e clico aqui, ó, gerar OS. Aí ele já vai gerar para mim uma OS lá no financeiro, mas aí sem a impressão. Depois eu teria que imprimir e aí eu colocaria talvez essa impressão dentro da mesma OS, tá? Aquela parte de ver vínculos, eu vou voltar aqui no Benedito, para mostrar também aqui, ó, ver vínculos. Tem aqui também, igual lá na OS eu tinha, aqui eu também tenho. Então, né, tem nas duas pontas, tanto no registro, que seria a primeira ponta, quanto na OS, que é o final. Clico aqui em ver vínculos e consigo ver lá, ó, Benedito, né, o registro do Benedito, ele está associado ao S10, que foi aquela que a gente tinha criado ali no teste de impressão, e o selo A3, mesma coisa. Se eu clicar aqui, eu abro a OS, né, então eu tenho esse caminho aí, ou se eu clicar aqui no selo, eu abro também os dados do selo. Então é uma forma bem prática, assim, né, de você já ver tudo o que aconteceu. E ele, inclusive, ele mostra se eu tiver feito várias impressões, é um histórico, tá? Eu vou pegar aqui um outro registro que eu tinha feito várias impressões para mostrar como que fica. Acho que esse aqui do Benedito, deixa eu ver. Benedito Barbosa. Ver vínculos. Aqui, ó. Aqui eu tinha feito um teste com duas OS. Então eu gerei o S7 com esse selo. Aí vamos dizer, passou um tempo, a pessoa pediu uma segunda via ou fez uma averbação. Tive que gerar uma outra OS e outro selo. Então eu vou tendo aqui um histórico de todas as OS, todos os selos que foram gerados para esse registro. E com um duplo clique em cima do item, ele é interativo. Ele vai abrir o item. Tá? Maravilha. Então a gente falou aqui da parte do financeiro, né? E aí a gente tem um outro recurso muito bacana, que são as averbações dentro do sistema, tá? Para quem tem o módulo de averbações, ele vai, né, agilizar bastante também a produção do registro de quando precisa colocar uma averbação. Então, quando a gente vem aqui em assentamentos e acessórios, né, no registro, que é a parte de averbações, fechar isso aqui. Esse aqui já tinha uma averbação, mas vamos dizer que eu preciso colocar outra averbação. Quem tem o módulo vai aparecer isso aqui. Vários modelos de averbações, tá? Então já é agiliza bastante, você não precisa ficar digitando o texto da averbação toda vez, né? E aqueles modelos ali de averbação, quem contrata já recebe diversos modelos. Mas você pode criar novos, ou até mesmo editar alguns, né? Então vai ser aqui no módulo de averbações, configurações minutas. Aqui a gente já tem, né, vários modelos, tal, mas eu posso, por exemplo, criar um modelo novo, incluir aqui, e aí ele vai seguir a definição de minuta, né? Eu não dei muito detalhe sobre isso, mas assim,
é bem simples, né? Texto, e aí você pode colocar funções aqui, que a gente chama de funções, né? Apertando F2, que vão automatizar seu texto, trazendo o nome da pessoa, né? Que são variáveis, né? Além disso, você definindo essa minuta, você pode automatizar a parte de selagem financeiro. Então, eu posso, por exemplo, colocar um ato padronizado aqui de averbação, e nesse ato padronizado eu já tenho o selo vinculado, né, já tenho as cobranças todas. Então, o que que significa? Quando eu usar esse modelo que eu estou criando lá no meu registro, ele já vai também selar a averbação, vai gerar a parte financeira da averbação, tá? Tudo automático, com um clique só. Comunicações também. É uma verbação que precisa ser comunicada para outros cartórios, né? Então, se você tem um módulo de comunicações, né, que é esse aqui, ó, esse símbolo aqui, ele trabalha em conjunto aqui com as verbações. Eu já posso também automatizar a comunicação dessa verbação, né? E a mesma coisa, integração com o Circ. Eu posso, através dessa verbação, já gerar lá uma entrada naquele painel lá do Circ que eu mostrei, para poder transmitir essa alteração que houve, né, devido a essa averbação. Então, o nosso módulo de averbação tem bastante automatização que garante aí agilidade no processo do cartório. Tá? Além disso, uma vez que você incluiu, né, a averbação, a gente tem recursos interessantes, né, como a impressão de etiquetas. Então, você pode ter uma impressora própria para imprimir etiqueta. E aí, lá dentro da averbação, vamos pegar aqui, ó, assentamentos e acessórios, eu posso clicar aqui, imprimir etiqueta e colar lá na margem do livro, né, ou no verso da folha. Enfim, posso marcar aqui essa averbação como segredo de justiça, e aí ela não vai ser impressa numa certidão, ela fica salva aqui, mas quando você imprimir uma certidão não vai sair o texto, tá? Então a gente tem diversos recursos aqui com o módulo de averbações. E por último, né, um recurso que é bem legal é a comunicação automática, né? Então, por exemplo, estou fazendo aqui o casamento da Benedita Mira, né? Vamos dizer que o meu cartório é esse aqui, de Itajubá. E ela já tem o registro de nascimento aqui, né? Ela nasceu, a gente registrou aqui no meu cartório e agora ela está casando. Então, quando eu coloco aqui, eu posso indicar o meu próprio cartório, né? Que no final do registro ele vai falar, olha, deseja gerar a anotação, né, de casamento automática? Você coloca que sim, e ele automaticamente já vai anotar lá no registro de nascimento, né? Ou talvez de um casamento anterior, vamos dizer que ela era viúva ou ela era divorciada, ele também anota no registro de casamento do meu próprio cartório, é claro, né? A gente está falando de anotação automática, e não de comunicação. No caso da comunicação também, se você tiver o módulo de comunicações. E aí ele gera a comunicação lá para o outro cartório, né? E depois você só transmite ela aqui com um clique lá, procura a comunicação, transmite ela através da CRC lá para outro cartório. Então também é um outro módulo muito bacana que agiliza as transmissões de comunicações através da CRC Nacional. Bom, então finalizamos aqui a parte do financeiro, né? Agora eu vou entrar aqui na parte de notas, começando com a parte de firmas, né? A parte de firmas, ela por si só já tem diversos recursos de automatização, né? Ela é bem tranquila, a inclusão de firmas. Então, para quem já está usando, está acostumado, vai ver que às vezes se você coloca aqui um CPF aqui, ele já vai trazer, perguntar, vai falar que já tem um registro para essa pessoa, né? Para quem tem procurações também e escrituras, você coloca aqui se você inclui uma procuração, coloca lá um outorgante ou um outorgado, ou numa escritura, né? Coloca uma das partes lá, faz o cadastro dela. Ele automaticamente esses dados ficam salvos no banco de dados. E aí, eventualmente, quando você precisar abrir uma firma, né, para essa parte aí, para essa pessoa, quando você colocar o CPF dela aqui, ele também já vai auto-preencher, porque já estava lá no módulo de procurações, tá? Então, tem essa comunicação entre os três módulos aqui, que é bem bacana. Mais um recurso interessante, né, além das outras coisas, né, é o e-notariado aqui na parte de firmas, tá? Então, quando você insere as firmas no sistema, você tem que mandar essas firmas para o e-notariado. E a gente tem isso dentro do nosso sistema. Então, aqui em funções auxiliares, e-notariado, você pode configurar, né, o envio dessas cargas de firmas. E também os de procurações e escrituras que precisam ser enviados para o notariado também são enviados. Então você consegue fazer as configurações específicas aqui, né? Tem a parte do token e tal. Pode solicitar nosso suporte técnico caso ainda não tenha configurado isso. E aí, uma vez que ele está ativado aqui o envio, ele vai começar a enviar automaticamente, fazendo a carga, inclusive com imagens, né? Porque no nosso módulo de firmas principalmente aqui a gente consegue colocar a imagem do cartão, você consegue digitalizar e colocar a imagem do cartão. Então ele envia todos os dados que o e-notariado exige, né? O nosso sistema consegue enviar aqui
por esse menu de notariado, tá bom? Na parte de procuração e escrituras, né, falando aqui de notas, a gente, então, como eu disse, quando você está incluindo lá uma pessoa, né, aqui na parte de procuração, vai na aba outorgantes, outorgado, está incluindo uma pessoa, se já tem a firma aberta, o caminho contrário também acontece. Ele vai auto-preencher ali o cadastro devido ao CPF que você colocou de uma firma que já estava cadastrada, né? E se, como eu disse, né, só repetindo, se não existe firma para essa pessoa, quando você inserir essa pessoa, ele já fica lá meio que a pré-cadastrada, né? Essa firma, para o dia que você for abrir uma firma para essa pessoa, o que é comum quando é feito um ato de notas, já vem também pré-preenchido, tá bom? Um outro recurso muito interessante em relação à procuração de escrituras é o envio de dados, né, para os órgãos. Então, a gente sabe aqui no caso de procuração, a gente tem o SENSEC, né, tem que enviar as procurações lá para o SENSEC. Então, aqui nesse menu, né, informação a outros órgãos, SENSEC, CEP, a gente consegue transmitir, gerar o arquivo, no caso, né, o arquivo XML, tanto de procuração quanto de escritura. Se eu for no menu de escrituras, informação a outros órgãos, SENSEC, CEP, é a mesma tela, tá? Os dois são módulos irmãos que a gente diz, né? E aí você consegue gerar aqui esse período, né? Pode colocar o período que você quiser aqui e gerar um lote inteiro. Então, assim, a vantagem, uma das grandes vantagens, né, de ter o módulo de procurações e escrituras é essa possibilidade de você vai cadastrando as suas procurações e escrituras e depois só gera um arquivo único para transmitir tudo de uma vez lá para CRC, para o SENSEC, por exemplo, né? No caso ali da escritura, a gente tem mais órgãos, né? Então vem aqui, ó, Siscoaf, né? Você pode fazer a pesquisa para transmissão. Então, dentro do SENSEC tem SESP, CEP, SESD, RCTO. Cefaz, aqui seria mais para o estado de São Paulo, né? DOI, e agora também, né, o provimento novo, né, o 174, que é a transmissão de dados para a prefeitura, né, CTP. Aí você vem aqui, DOI, faz aqui a geração do arquivo, e aí você consegue transmitir para as prefeituras, tá? E também, né, tabela aqui do IBGE, tudo. Então, assim, além de você ter o recurso de minutas aqui, né, que é um recurso muito potente, né, muito poderoso que o nosso sistema tem, que é você definir vários modelos de minutos, por exemplo, para poder. Então, você define. Cada poder vai ter uma minuta específica, né? Um módulo. Eu costumo dizer que o nossa minuta é modular, né? Você tem a minuta de impressão, que é a final, mas antes você tem a sua minuta central ali, que é a minuta de poder, por exemplo. Ou no caso de escrituras, vai ser o negócio de transação. Opa, vai ser o negócio de transação, que vai estar aqui em configurações, negócio de transação. Então você tem também a possibilidade de definir o modelo, né, o seu modelo de minuta de negócio de transação. Tudo com automatização de função, né, de variável, que traz o nome das partes, a qualificação delas, textos sobre bens, né, enfim, diversas automatizações. Você tem essa característica aí bem poderosa de ter um acervo grande de minutas prontas que vão agilizar na hora de você gerar ali uma escritura ou uma procuração, né? Basta selecionar quais os poderes, se for procuração, quais os negócios de transação, né? Por exemplo, quando a gente diz negócio de transação, eu digo assim, uma escritura de compra e venda, mas também, além de compra e venda, tem uma seção, tem um inventário no meio, tem, enfim, você consegue ir encaixando todos esses textos, né, pré-definidos. O sistema faz todo ali uma construção textual que fique coeso, né, esse encaixe desses textos modulares. E aí, quando você imprimir, você tem uma escritura completa em poucos minutos, né, de produção aqui dentro do sistema, tá? Então, são dois módulos aí, procuração e escrituras, né, que tem esses recursos bem interessantes. Mas assim, eu vou fazer uma citação aqui, que eu acho que é pertinente. Quem não tem o módulo de procurações e escrituras, né, ou ainda está configurando, porque assim, é um módulo robusto, poderoso, mas tudo que é robusto e poderoso, quando a gente fala de informática, requer às vezes um nível de configuração, né? Requer que você faça uma configuração. Então, às vezes você ainda está nessa fase de configuração, tem o módulo, mas tem às vezes pressa em fazer. Então a gente tem um recurso muito interessante aqui também que auxilia, que é o selar documento, tá? Então com o selar documento, você pode, aqui em selagem, você pode fazer uma minuta por fora no Word, que às vezes acaba sendo mais prático ali na rapidez, né? Já está com a minuta pronta no Word e tal, do que você configurar todos os seus modelos aqui. Às vezes é uma procuração que você quer entregar logo, uma escritura que você quer entregar logo. Então faz ali no Word por fora, ou em qualquer outro editor de texto, né? E aí você vem aqui no selar documento.
E aí aqui você vai selecionar, aqui nesse botão de abrir aqui em cima, né? Tem essa pastinha aqui, clica aqui, seleciona a sua minuta, né? Vou selecionar um modelo qualquer aqui que eu tenho de minuta. Então seleciona ali sua minuta. Aqui é um modelo meu de nascimento, eu acho, casamento, que eu coloquei aqui, tá? Mas seria a sua minuta de procuração ou de escritura. Aí você define aqui o ato padronizado, muito importante para gerar selo, né? Faz as definições todas aqui e tal, e vai indo. E quando você clicar em OK, depois você pode clicar nesse botão de carimbo que ele vai liberar para inserir a estampa do selo, com QR Code, número do selo, né, aquela frase, consulte a autenticidade do selo no portal do TJ e tal. Então ele já estampa para você. E aí você pode tanto salvar de novo para continuar editando, ou já imprimir direto, tá? Então é um recurso que às vezes é um alternativo aqui para gerar selo numa minuta aí de escritura de procuração, ou até mesmo de alguma outra minuta que você precise selar, que não tem um modelo dentro do sistema, né? Eu já vi cartório fazendo, por exemplo, a certidão negativa. A gente tem um modelo aqui de certidão negativa, né? Tem a função aqui de incluir uma certidão negativa, mas às vezes o cartório estava sem o modelo dentro do sistema, não tinha tempo para ficar parando para definir a minuta. Tinha lá no Word um modelinho do Word, fez no Word, só selou por aqui, já resolveu, já liberou ali, né, o balcão do cartório, a pessoa que estava esperando a certidão negativa, tá? Bom, então, a parte de notas, eu falei bem por cima, né? A gente tem um tempo reduzido, então eu estou acelerando, tá? Mas é mais ou menos isso, assim, que a gente tem de recursos aí bem interessantes para automatizar e agilizar o processo no cartório. Agora eu vou falar um pouquinho da parte do financeiro, né? Que também é outro módulo muito robusto, muito poderoso aqui, tem diversos recursos, então eu vou só dar uma pincelada aqui em alguns recursos interessantes, né? A gente tem diversos relatórios, né? Então, quando a gente vem aqui no financeiro relatório, vocês vão ver que tem diversos relatórios. Isso porque o nosso sistema é baseado em relatórios, tá? Então, a gente tem essa gama bem grande, bem interessante de relatórios, justamente para que você possa ter uma visão bem detalhada, bem ampla do que está acontecendo no cartório. Um relatório que eu quero dar um destaque aqui muito interessante é o conferência, né? A gente está separado aqui por categorias, ó, conferência, receitas e despesas, controle de andamento das OS, né? Então aqui na parte de conferência, é o conferência de caixa em tela, né? Caixa em tela. Esse é bem bacana, porque é o seguinte, ele te dá uma visão aqui, quase que em tempo real, né? Não é em tempo real, porque você tem que ficar clicando aqui em visualizar para ele atualizar, tá? Mas se você clicar aqui de tempos em tempos, ele vai mostrando tudo o que está acontecendo no cartório, né? As OS que vão sendo abertas, dinheiro que entra, dinheiro que sai, depósito prévio, ele vai trazendo aqui para você. E é legal que assim, ele mostra. Deixa eu tentar gerar aqui. Aliás, é em gerar, na verdade, né? Vamos ver todas as contas. Deixa eu ver, acho que ele não vai aparecer nada porque as minhas OS já estão fechadas. Mas assim, ele aparece aqui para você e é legal que é interativo. A OS aparece, você consegue clicar duas vezes. Quando eu digo interativo, é porque você consegue clicar duas vezes no item que está aqui e ele abre a OS para você ter uma visão mais específica, entender o que está acontecendo dentro da OS, né? Ele não mostra de forma detalhada, ele só vai falar assim, ordem de serviço número tal, tanto que foi de valor recebido, depósito prévio, enfim. Ele vai dar uma visão mais genérica, né? Que é só uma conferência de caixa. Mas se você clicar duas vezes, ele abre o relatório expandido, aliás, abre a expandida a tela da OS para você ter mais detalhes, tá? Então, assim, a gente tem, esse é um exemplo, tá? Mas a gente tem, como eu mostrei aqui, né, diversos relatórios que vão ser bem interessantes aí para quem usa o módulo financeiro. Além disso, a gente tem, por exemplo, o livro caixa, né? Então tem o livro diário e o livro caixa. Fora outros, né? Livro de depósito prévio, livro de protocolo, balancete anual, mas principalmente o livro caixa, o livro diário, né? Que às vezes é necessário cumprir alguma exigência da corregedoria, ou mesmo para administração só do cartório, né? Então você tem esses dois livros. O livro diário, né? Você consegue gerar ele aqui. É legal que ele tem diversas preferências aqui, ó, que você pode, de certa forma, personalizar, né? O seu relatório para trazer as informações mais pertinentes, da maneira que você achar melhor, tá? Ele tem vários modelos, né? O diário normal, padrão, diário simplificado, resumo mensal. Então, tem essas características. A gente tem, no caso do livro caixa, vai ser bem parecido, né? Aqui em configurações, ó, ele tem também diversas formas de personalização do livro caixa. A única diferença, no caso aqui do livro caixa, que uma vez que ele gerou, ele fechou aquele período, né? Então ele te dá uma segurança também.
até assim, numa questão de uma auditoria, alguma coisa assim, o sistema ele bloqueia o livro caixa. E aí, uma vez que você gerou o livro caixa de um período, por exemplo, né, vamos dizer que eu gerei o livro caixa de janeiro, ele fechou o período de janeiro, eu não consigo mais mexer naquelas OS, eu não consigo fazer mais nada, nem reabrir nem nada. É claro que sempre tem a opção, né? E aí você consegue controlar isso com outro recurso muito legal que é os nossos privilégios de usuário. Então você pode criar vários usuários no sistema e definir os privilégios que ele pode acessar. E aí você pode delimitar, né, para deixar só para um usuário, né, só o usuário do oficial, por exemplo, conseguir fazer aqui, ó, reverter fechamento de caixa, né? Então tem esse tipo de controle, esse tipo de recurso. E um outro recurso muito legal é o depósito prévio, né? Eu acabei comentando ali do livro de depósito prévio, mas o depósito prévio é um recurso que talvez vocês usem, talvez alguém use aí é, não saiba que tem e tal, mas o depósito prévio você pode, por exemplo, né, vamos dizer que é uma ordem de serviço que eu abri para uma materialização de certidão da CRC. Então, um outro cartório pediu para mim uma certidão. E, aliás, outro cartório não, a pessoa chegou aqui no cartório e pediu uma certidão de outro estado, de outro cartório. Então, o que que a gente faz normalmente, né? Não, vai variar, tem cartório que varia, né? Mas acho que na esmagadora maioria, principalmente dos cartórios que eu já fiz visita, recebe o valor ali na hora, né? O valor total, faz lá o cálculo na CRC, recebe o valor, mas aí vai fazer o pedido para o outro cartório, vai aguardar essa certidão chegar para imprimir ela e tudo mais. Então, via de regra, né, isso aí é o que se chama depósito prévio, porque a pessoa pagou previamente, ela fez um depósito ali, mas o serviço ainda vai acontecer. Então a gente tem o recurso aqui, ó, depósito prévio. Ao invés de eu lançar um valor direto, né, para aqui embaixo, né, valor recebido, eu não estou recebendo, eu estou só depositando previamente o valor. Né? Então eu venho aqui em depósito prévio e consigo colocar o valor que eu recebo. E é bem legal que o depósito prévio ele tem um controle de, assim, ressarcimento, por exemplo. Você colocou o depósito prévio, mas aí, sei lá, a pessoa desistiu, tem algum esquema de ressarcimento, você consegue controlar isso. Consegue excluir o depósito prévio. Então é bem completo, né? E adaptativo na manutenção aqui do caixa, tá? Então é um recurso bem bacana. E depois, como eu disse, você tem lá na parte de livro, o livro dos depósitos prévios, né? Para verificar todos os depósitos que foram feitos. Isso também aparece em relatório, né? Nos mais diversos relatórios que a gente tem aparece também, tá? Então é um recurso bem bacana. E por fim, né, a gente já está até chegando aqui, passando um pouquinho do horário que eu tinha pensado aqui para a apresentação, mas a gente tem aqui a parte de protocolo. Experiência minha de atendimento com vocês aí, com alguns cartórios que eu tenho atendido. Muitos que têm financeiro acabam não usando, mas é um recurso muito bacana, tá? O protocolo ele vai servir para você ter um controle melhor dos processos. Quando eu digo processo, é tudo aquilo que às vezes demora muito tempo para ser feito. Dá para gerar protocolo para coisas que saem na hora também, né? A certidão segunda via você consegue imprimir na hora, você pode gerar um protocolo, não tem problema. Mas ele é principalmente útil para processos longos, como casamento, averbação, né? A própria procuração, escritura, que às vezes demora um tempo para você fazer. Por que que isso é interessante? Porque você consegue criar uma classificação, que seria por exemplo, seu livro de protocolo. Então, eu tenho uma classificação de protocolo de registro civil e uma classificação de notas, né? Ou outros tipos de especificações que você quer dar. Dentro dessas classificações, eu posso ter naturezas. Então, eu posso criar um protocolo na minha classificação de registro civil, mas a natureza dele é casamento, né? Ou a natureza dele é averbação. Tá? Então tem isso também. Então você já tem alguns filtros aqui interessantes para criar o protocolo. E aí na parte de manutenção aqui, clicou o botão errado. Vamos lá de novo. Financeiro, protocolo, manutenção. Aqui na parte de manutenção, eu consigo, por exemplo, criar um protocolo manual. Mas isso também pode ser feito de forma automática lá na tabela de emolumentos. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas assim, quem tem o financeiro completo, né, aqui, você vai conseguir, na tabela de emolumentos, em cada item da tabela de emolumentos, dizer se aquele item, quando ele entra numa OS, né, quando ele é executado, ele gera um protocolo, ou ele atualiza um protocolo. Então, por exemplo, você pode pegar o item lá da tabela de emolumentos referente a casamento. Nesse item da tabela de emolumentos, você pode colocar que ele vai gerar um protocolo. Toda vez que você colocar esse item numa OS, ele gera um protocolo. Então você já automatiza isso. Não precisa ficar vindo aqui no manutenção como eu fiz, né? Eu vim aqui protocolo, manutenção, e aí você estou abrindo manual. Essa é uma maneira. Eu vou fazer aqui para exemplificar, né? Você vai clicar aqui em incluir, e aí você vai definir aqui, né? Então vamos dizer que é um protocolo de averbação mesmo, já está ali. Aí, fulano aqui, o cliente. Assunto, averbação. Opa, averbação. Beleza, incluí esse protocolo, tá? Então eu já tinha feito um outro aqui de treinamento e tal. Então eu tenho meu controle de protocolos aqui. Se eu tivesse, por exemplo, feito através da OS, ele já estava vinculado com a OS, né? Isso que é legal de você colocar automatização. Ele já fica vinculado com a OS, já tá, né? Quando eu clico aqui, ó, ver vínculos de OS, esse aqui não tem nada, né?
que eu gerei ele manual. Mas se eu tivesse feito através da OS, né, automatizado, já ficava. Mas vamos lá. Uma coisa muito bacana aqui do protocolo é o controle de acompanhamentos. Então, qual que é a ideia, né? Por isso que eu falei, o protocolo é um recurso que você vai acabar usando para processos longos. Então, por exemplo, uma verbação que precisa passar pelo Ministério Público, que vai para o juiz, enfim, que vai ter todo um trâmite. Então, eu consigo, por exemplo, dizer que, sei lá, hoje, agora, foi ao Ministério, né? Foi ao MP, foi ao Ministério Público, eu adiciono. E aí eu vou adicionando aqui os acompanhamentos conforme vai acontecendo, e eu tenho uma visão desse processo. Então, se o cliente vem, me liga, ou vem no cartório, eu quero saber como está aí o protocolo tal, que eu abri, aí eu consigo ver aqui, né, vir aqui e ver, ele está ainda com o Ministério Público, né, então tem que esperar. Ou quando eu imprimo a certidão, quando está tudo pronto, eu posso colocar aqui um protocolo que é impressa a certidão, né, a certidão foi impressa. E aí ele grava ali, né, o usuário, né? Tá vendo? O Cássio aqui, o usuário, sou eu. Ele foi gravando. Então eu consigo ver, o Cássio já imprimiu a certidão. Aí se o cliente me liga, eu falo, não, pode vir buscar, a certidão já está pronta. Então é bem bacana por causa disso. E ele tem um recurso legal que é a gente tem a consulta de protocolo online. Isso é um recurso que você tem que contratar à parte. Por isso que tem esse cadeadinho aqui. Se você contrata a consulta de protocolo online, né, consulta online, a gente vai passar um site para você repassar isso para os seus clientes, aonde eles podem consultar o protocolo de forma online, sem precisar ficar ligando no cartório. Então você vai passar um número do protocolo para ele, ele vai nesse site, consulta o número de protocolo e aí ele vai conseguir ver o andamento. Então o cadeadinho serve para o que você não que seja segredo, por exemplo. Você não quer que apareça lá na consulta. Então às vezes tem uma informação, um andamento que aconteceu aqui nesse processo que o cliente não precisa saber, não deve saber. Então eu deixo o cadeado fechado, né? Aqui ele está vindo sempre com o cadeado fechado por padrão, que é uma preferência lá do financeiro para que sempre entre como segredo, tá? Se eu quero que o cliente veja, por exemplo, foi o MP, eu não quero que o cliente veja, mas imprimir a certidão eu quero. Aí eu deixo o cadeadinho aberto, tá? Então é um recurso bem legal para quem usa a parte de protocolo também ter essa consulta online que evita, né, ligação, o pessoal vindo no cartório já vai direto no site lá, tá bom? É, Você consegue colocar anexos, tá? Aqui, por exemplo, você pode. É um protocolo que tem alguns documentos anexos. Você pode colocar anexos, escanear na hora, selecionar um arquivo que estava salvo no computador. E, inclusive, uma coisa até que eu lembrei agora aqui, acabei não falando. A gente tem esse recurso de anexo, de imagem, né? Em praticamente todas as partes do nosso sistema, tá? Então, eu tinha comentado lá no índice, né? Vou até voltar um pouquinho só porque eu lembrei disso agora. Aqui no índice que eu tinha mostrado no começo, você pode inserir o índice, mas também pode colocar imagem, ó. No próprio índice dá para você colocar a imagem, tá? Então, fez a inclusão do índice, já, por exemplo, escaneia a folha do livro, já anexa a folha do livro, para você ter, né, o inteiro teor ali, cópia reprográfica, digamos assim, aqui já prontinho aqui para você fazer numa eventualidade. Aqui está sem nenhuma definição, mas, né, aproveitando, só para colocar a definição, é configuração, definição de imagem. Aí você cria a definição, ela aparece aqui. Bom, pessoal, é isso, a apresentação. Espero que tenha sido proveitoso. Peço desculpas, às vezes eu falei muito rápido, é porque é muito conteúdo que a gente queria passar para vocês e a gente tem um tempo curto, tá? Mas espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai abrir agora uma sessão de dúvidas, né? Um tempinho ainda que a gente tem. E durante a semana, vocês sabem, o nosso suporte técnico está sempre disponível para sanar qualquer dúvida. É com você, Cleide. Gente, muito obrigada, Cássio. Não é fácil falar tanta informação em tão pouco tempo. Nós vamos gravar, aliás, estamos gravando essa Masterclass e depois a gente vai disponibilizar para todos vocês. Agora é o momento de vocês tirarem dúvidas. Então é só. O Rafael poderia habilitar o microfone de todo mundo. E aí, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mãozinha aí, a gente já vai responder para vocês. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Onde será liberado o vídeo? Tá. Geralmente a gente coloca no nosso canal do YouTube. Aliás, o nosso canal do YouTube, gente, ele tem muitos vídeos, outras masterclasses que a gente fez. Inclusive, por exemplo, hoje a gente falou sobre vários temas, mas a gente tem uma masterclass exclusiva sobre o CIRC, outra exclusiva sobre o financeiro, outra. Então a gente tem vários lugares, no saque também tem vários vídeos. Então, a hora que a gente gravar, editar bonitinho, a gente vai mandar para vocês. A gente já tem o grupo lá e vocês vão receber, tá?
Ele está perguntando aqui, poderia demonstrar? Rafael, você poderia responder aí? Como que envia o relatório de atos gratuitos, é isso? Sumiu aqui da minha tela a pergunta. Deve ser como é que tira o relatório de atos gratuitos mensal, né, do sistema. Poderia demonstrar sobre o relatório específico dos atos gratuitos que precisamos passar por Canoreg. É isso mesmo? Canoreg? Eu nunca ouvi falar Canoreg. O que é Canoreg? Alguém poderia me dizer? Aqui, os atos gratuitos são restituídos pelo Canoreg, que é uma comissão que tem dentro do Poder Judiciário, né, Uhum. responsável para gerir os fundos, vamos dizer assim, decorrentes da atividade notarial e registral. Então, por exemplo, a gente pratica atos gratuitos como as certidões, as primeiras certidões e o óbito, certo? Tá. Então, quando a gente pratica esse ato, a gente informa que o ato é gratuito, justamente para não entrar o selo, né, para ficar isento botar o selo de isento, certo? E para não haver nenhum tipo de cobrança. Aí, por exemplo, todo mês a gente precisa informar a quantidade de atos gratuitos para esse órgão. No sistema sai esse relatório? Rafael Seixas. Exatamente essa era a pergunta, Carol. Obrigada. Não está saindo sua voz, Rafael. Agora tá? Agora sim. Ah, eu desconheço esse Canoreg, na verdade, eu nunca ouvi outro cliente falar sobre isso. Eu não sei se tem alguma outra forma que os clientes já fazem hoje em dia, mas acredito que pelo DOC não tem um relatório específico para ele, não. Né? A gente, por exemplo, não sai nenhum relatório se a gente tem como selecionar quais os atos gratuitos praticados naquele mês? Não consegue sair? Não, tem, isso tem. Porém, não sei se vai servir para esse órgão, se é só se esse relatório que gerar num programa vai ser para ele, se eles vão aceitar, entendeu? Eu Só É, posso. precisa ser um relatório com a informação. Por exemplo, foram feitos 20 atos gratuitos, das quais 8 certidão de nascimento e, vamos supor, 12 óbitos, entendeu? A gente precisa dessa informação que saia do sistema e a gente possa informar o órgão. A gente vai informar não pelo sistema, a gente informa por e-mail Ah, para o entendi. órgão do e-mail, entendeu? Ah, isso tem sim, porque você tem um módulo financeiro ou módulo selagem, né? Cada selo que você consome no sistema, você informa se ele é um ato gratuito ou não, porque ele é vinculado a um item da tabela de emolumentos. Então, tem vários relatórios dentro do sistema onde você pode filtrar só os atos gratuitos. Você que me perguntou, você tem um módulo financeiro? É porque, assim, eu ainda não, eu estou fazendo contrato, né, de Maria, eu vou entrar em exercício no dia 21. Eu tenho, fui eu que fiz a pergunta. Tem alguém falando, eu não estou conseguindo entender. Deixa eu só explicar uma coisa muito importante. Nós trabalhamos com vários estados do Brasil. Alguns estados têm um relatório ou um arquivo determinado que tem que ser daquele jeito para mandar para restituição de atos gratuitos, ressarcimento de atos gratuitos. No caso aí de Alagoas, vocês acabaram de informar para a gente que não tem um padrão, basta gerar um relatório que filtre os atos gratuitos. Então, isso tem no sistema sim. Vários relatórios que pode ser pelo selo consumido ou pelo item da tabela de emolumentos que você registrou que usou, tá? Rafael, você tem como mostrar algum dos nossos relatórios do selagem ou do financeiro que tem filtro por atos gratuitos? Aqueles Sim, atos praticados. deixa eu só ver como que eu compartilho minha tela aqui, peraí. Você que estava falando agora, me desculpa, eu não observei o seu nome. a Carol, A Carol, você disse que você ainda está contratando, é Foi. isso? Eu entrei em contato, eu acho que é Rony, né?
Isso. e ele ficou de mandar o contrato, porque eu vou entrar em exercício próxima semana, né? Eu estou na transição. Então, Tá, assim, eu pratiquei de Maria no cartório da Dona Rosinete, né? Aí tem tá, uma noção do sistema. tá. Mas, como é que se diz? Como eu ainda não estou nativa ainda, né? Então, assim, eu contratei com tudo, com o financeiro, com tudo, entendeu? Aí a gente Tá. vai precisar desse relatório no final do mês para poder mandar por e-mail para o Canoreg, entendeu? Perfeito, perfeito. Ó, aprendi coisa nova com você hoje, Carol. Mas assim, tudo que você, no doc, tudo que você usa, então, por exemplo, você imprime uma certidão. Quando você imprime uma certidão, você está consumindo um selo, tá? Do seu estoque. Você também pode consumir um papel de segurança da certidão. E também você gera uma ordem de serviço para a cobrança daquele ato. Isso é feito no momento da impressão, tá? Nesse momento da impressão, você vai dizer se o ato é gratuito ou não. Então, se você diz que o ato é gratuito, ele vai colocar lá marcado que é gratuito, que o valor é zero. Então, você pode tanto emitir um relatório de selos de atos gratuitos, como você pode emitir um relatório de itens da tabela de emolumentos que foram executados para atos gratuitos, tá? Certo. Você quer mostrar, Rafael? Eu tô pedindo pro Carlos compartilhar a tela, que eu não tô conseguindo compartilhar a minha. Eu tô com medo de parar a gravação, se eu tentar aqui. Tá. Daqui a Mas pouco a gente fala com você, tá, Marcos Vinícius? Tô vendo que você tá com a mão levantada. Peraí, deixa eu abrir de novo aqui o sistema que eu acabei fechando, né? Nós temos vários relatórios. Então, por exemplo, atos praticados por usuários, entendeu? dentro do. Ah, Serviços. desculpa. Dentro do selagem, Cleide, eu acredito que todo mundo tem o módulo de selagem, ele tem ali Uhum, aquele relatório de selos com custos e emolumentos. Não sei se vai tá, servir para esse caso específico, tá? tá. Mas aqui também você consegue fazer um filtro, né, só dos atos Gratuitos, né? gratuitos. Ah, É. tá Eu, dando eu, para ver, Carol? Sim, estou vendo, sim. eu acredito que é esse aqui mesmo, tá, gente? Aí a gente coloca em cima o período, né, que eu estou vendo ali. Isso. Isso, Isso. período de geração do selo aqui. Ok. Não só esse relatório, nós temos vários relatórios que têm filtros para dizer se são os gratuitos, não gratuitos, todos, né? Por exemplo, É. atos É, praticados, né? Aqui no selagem eu acho que é mais só isso com custas mesmo. Mas no É, financeiro vai ter. Aí sim você consegue pegar, né? Vai ter, por exemplo, faturamento faturamento por por item, né? item. Exatamente. Entra Até o nesse faturamento faturamento analítico. por item, por favor, só para a gente mostrar para ela. É. Este por item, né? Você vai colocar, por exemplo, você vai desmarcar as OS quitadas, né? Ou pode até ser quitada, não quitada, tanto faz. E aí você consegue, assim, ele simples do jeito que tá aqui, só colocar a data, o período e tal. Você vai Lá, gerar. lá o cantinho, ó, incluir atos gratuitos, tá vendo? Isso, exatamente, é. Do jeito que ele tá, o padrão dele já vem assim, incluir atos gratuitos. Você pode não querer trazer, né? Aí a diferença é o seguinte, o de selagem, ele vai trazer, ali a gente consegue filtrar só os gratuitos, né? Então, lá no selagem, vou mostrar de novo. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, selagem, relatórios, relatório de selos com custas. Aqui eu consigo filtrar só os gratuitos. Então, eu acredito que seria o mais prático para vocês. No financeiro, eu já não vou ter um só de gratuito especificamente, que eu me lembro agora de cabeça, assim, né? Mas, por exemplo, naquele que a gente estava vendo, ele vai trazer tudo, inclusive os gratuitos. Esqueci É, atos praticados, Aqui, né? O é, por ato padronizado, pode ser? pode ser. Ele tem duas formas, mas ele também vai trazer tudo, inclusive os gratuitos. Esse talvez serviria porque a gente consegue selecionar o ato que a gente Filtrar. quer. E É. Alagoas, ele, se eu não me engano, tem um ato específico para gratuito. Então, Isso mesmo. Aqui eu tô com a tabela, assim, quem está usando o nosso banco de dados padrão que a gente instala para os clientes novos, na verdade acho que a maioria de vocês deve estar usando a mesma tabela aqui, né? Então vai estar desse jeito aqui que tá o meu, ó, igualzinho assim. E aí você pode, por exemplo, desmarcar todos e aí marca só os que são gratuitos, tipo esses daqui, né?
E aí gera um relatório só para os atos gratuitos. Vai ter mais coisa aqui que é gratuito, mas aí vocês geram um relatório então só para os atos específicos. Perfeito. Vamos ver o Marcos. Você pode abrir o microfone do Marcos Vinícius? Ele saiu, acho que Eu entrou de aceitei novo. agora. O Marcos Vinícius ainda está por aí? Que pediu para. Eu tô só abrindo o outro aqui no computador, porque eu tô no celular e tá ruim para poder enxergar. Aham. Deixa eu só abrir. Você não conseguir me escutar? Sim. Sim. Deixa eu perguntar. É porque eu cheguei agora, eu não sei se isso já foi falado. Eu até tinha conversado com o Edson, que ele chama, aí do De Maria também, pelo seguinte, nesse módulo financeiro, eu queria tentar pegar essas OS que tem, porque a minha OS, por exemplo, ela já está no número 800 e pouco. E eu queria tentar abrir OS novas de quando eu entrei no cartório a partir da primeira, para eu conseguir vincular quantos serviços que eu fiz durante desde a minha entrada até o mês, entendeu? E aí ela já está contando desde da 800 e pouco. Será que eu conseguiria cancelar essas OS para abrir outras novas manualmente? Você quer fazer retroativo, é isso? Isso, desde o dia 28, porque eu assumi dia 28. Então seria do dia 28 até agora, entendeu? Mas me diz uma coisa, o antigo oficial ele usava o módulo financeiro ou não? Não, eu não tinha um módulo financeiro. Ah, tá, entendi. Ou seja, você começou a usar o programa e quando você começou ele já estava num número alto, é isso? Isso, ele já está dando 800 e pouco, entendeu? E eu queria diminuir isso para começar desde o começo, desde o número um. Até para eu vincular, porque o que eu queria no meu cartório era vincular o número da OS como se fosse um número de protocolo. Para cada serviço que entrasse, eu ter um número de protocolo e saber que é relativo àquela OS. Tá. Eu acho que isso aí é uma questão mais técnica, a gente teria que acionar algum dos nossos programadores, porque como você já está com um número para frente, a gente teria que renumerar o que você tem aí, né? O Rafael, você poderia explicar melhor isso? Deixa eu só entender. Você já abriu várias OS já depois que você iniciou o programa? Tem várias OS Não, abertas? não, porque eu tive treinamento com o Edson foi essa semana. Então foi segunda, hoje é quinta, né? Foi segunda, terça e quarta que eu tive Ah, mas, treinamento com ele. mas essas ordens de serviço são de testes? Então, não são fictícias? Não, aí ele me explicou como era, agora ele cadastrou lá no sistema, né, para começar a gerar essas ordens de serviço, que antes o meu não estava gerando, mas aí Uhum. já começou a gerar com número alto. Então, desde quando ele está fazendo teste comigo, já tava, eu acho que nas 700 e pouco. Começou nas 700 e pouco e agora já passou para 800. Então, ela já começou com um número alto. Entendi. Na verdade, vai ter que fazer o que a Cleide falou. A gente vai ter que acionar o desenvolvimento para trazer essas OS para uma numeração, né, do um, do 2, porque se a gente volta a numeração da OS agora, vai chegar uma hora que vai bater com essas, né? Você vai usar, aí quando chegar na 800 já vai existir uma 800, então ele vai acabar não dando É, sequência. Então vai ele ter me que falou que alterar essa numeração. Isso, ele me falou que não sabia direito como poderia proceder isso por causa dos selos, porque, como eu falei para meus clientes para já ir fazendo OS, porque na hora que aperta para imprimir lá, já aparece agora a questão do OS. Antes não Uhum. aparecia. E aí eles colocam, né, que deu quitação e tudo, que eu expliquei para eles. Só que aí já está no número alto, é por isso que eu falei para ele, eu queria pegar desde o dia 28 até hoje, para saber quantos serviços foram feitos. Entendi. Até uma outra dúvida que eu perguntei, acabou que eu esqueci de perguntar para ele, foi o seguinte, na questão do relatório, porque o provimento 45 fala que o livro diário auxiliar, né, que eu acho que o De Maria aí consegue gerar, ele tem que ser só dos emolumentos do cartório. Ele não pode estar junto ao emolumento mais o selo, né? O selo seria
apartado. Nessa geração de relatório, ele sai só os emolumentos ou ele sai o emolumento e o selo? Para a questão de controle do livro diário auxiliar. Se eu não me engano, ele sai os dois, eu vou até testar aqui, mas ele sai separado. Quando você visualiza o relatório, ele está separado. Deixa eu só confirmar aqui para você. Acho que é uma preferência, né? Você pode escolher se sai ou não o número do selo, não é isso? Não, mas ele Não está é, falando do não é nem o valor. número, é do valor, porque no emolumento engloba É tanto que o o, emolumento o quanto selo o é um selo. encargo, né? O selo é como se Isso, fosse um encargo. o selo a gente só repassa, né? Mas o selo, como ele não entra na receita nossa, no livro de área auxiliar, tem no provimento falando que não poderia colocar o valor do selo, porque o selo não é receita nossa, é só um encargo que a gente repassa. Então, no livro nosso, tem que ter só o emolumento, tirando Entendi. o selo. Se você puder abrir, Cássio, a geração do livro diário, ele tem sim uma preferência que é opcional você incluir os encargos ou não. Isso. Então você pode não marcar essa opção, ele vai gerar sem os encargos, só os emolumentos. Ah, tá. Entendi. Respondido? Respondido? Responde essa questão agora da remuneração, eu tenho que conversar com vocês depois, né? Da questão do. Isso, que daí a gente aciona os programadores para a gente ajustar isso, tá? A Uhum. Eduarda tá pedindo se tem como mostrar de novo aquela parte de incluir os índices. Que é onde fica aquela opção, o Cássio? Só você Mostro mostrar de sim. novo. Você vai ter a opção tanto em nascimento, casamento e óbito, menu incluir, né? E aí vai ter a opção índice, tá? Então, assim, para nascimento, você vai ter índice tanto de nascimento quanto natimorto, né? Só para natimorto você vai marcar essa opçãozinha aqui. Já no casamento, você vai ter a opção de tanto B quanto B auxiliar. Aí o que vai definir é o que você escreve aqui, B ao X, né, para B auxiliar, que é o livro de religioso, tá? E para óbito é óbito mesmo, normal, né? Então você vai vir aqui em índice e aí vai fazer aqui o livro C, tá bom? Então, incluir, né, seja nascimento, casamento, óbito, incluir índice. É isso? Isso A mesmo. dúvida? Mais alguma Por pergunta? nada. É muita coisa, né, gente? A gente sabe que é muita informação, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Cleide, você tá mutada. É uma pergunta aqui do Thales que eu respondi diretamente para ele, né? É se a gente precisa ter o módulo de selagem, né? E é um módulo à parte. Na realidade, comercialmente, a gente separa todos os módulos. Por quê? Porque tem cartório que não pratica, por exemplo, procurações, não pratica escrituras. Então, a Demaria, ela comercializa modularmente, ou seja, você adquire só os módulos que você usa no seu cartório. Mas o módulo de selagem, ele é obrigatório, porque você precisa selar todos os seus atos, tá bom? Então, mas por exemplo, digamos que você não adquiriu o módulo de procurações, mas você tem que fazer procurações no seu cartório. Você tem como trabalhar. Então, no módulo de selagem, você tem um recurso chamado selar documento. Acho que o Cássio já falou isso hoje, né? Então, o que que você faz? Você vai, gera o seu documento no Word, né, ou um PDF, e você consegue importar esse documento dentro do doc, dizer em que local, né, em que local do documento você quer gerar o selo e aquele QR Code, e ele faz isso para você e consome, né, diz que aquele selo foi utilizado naquele ato e tal, né? O ideal é ter todos os módulos, até para automatizar tudo. Mas caso você não tenha,
a questão de poder selar um documento, um ato que não foi praticado dentro do Doc Windows é possível. Mais alguma pergunta? A Natália está perguntando: podem ensinar como fazer uma cópia reprográfica? Acredito que ela quer dizer como fazer uma certidão de inteiro teor com cópia reprográfica. É isso, né, Natália? Acredito que é isso. Isso mesmo que ela está Ah, perguntando. tá. Como fazer uma certidão de inteiro teor que tem uma cópia reprográfica? Tá. Eu vou explicar aqui. Bom, primeiro de tudo, né? A gente tem uma minuta própria para isso. Deixa eu ver se esse banco que eu tô aqui tem a minuta. Pode ser que não tenha, mas vamos ver aqui. Inteiro teor paga. Deixa eu procurar aqui por cópia. Aqui, ó. Inteiro teor cópia fiel, né? Então eu tenho esse modelo aqui. Essa minuta minha, tô em nascimento, tá? Mas com certeza deve ter para casamento e óbito. Essa minha minuta, ela é o seguinte, ela é o cabeçalho, né, certidão inteiro teor, aí vem aquele texto padrão, certifico que nesta data, nesse município, tal, tal, tal. E aí ele tem esse miolo aqui, né? Esse miolinho aqui é o inteiro teor, né? Aqui no caso, eu poderia, por exemplo, fazer a cópia fiel. Eu posso, ao invés de colocar o texto do inteiro teor, eu quero que saia uma imagem, né, que eu vou colocar lá no registro. Então eu vou colocar uma função aqui de imagem, tá? Imagem do registro lá, função 630. Eu estou fazendo rápido, tá? Mas assim, é F2 no teclado para abrir a tela de funções. Procura a palavra imagem, imagem do registro. Beleza. Aí qual a imagem que eu quero? Aqui eu acabei falhando que eu tinha que ter definido a imagem antes. Então vamos definir a imagem aqui rapidinho. Vamos colocar aqui uma posição, cópia, reprográfica. Ok, beleza. Vamos ver se já vai dar, eu vou ter que abrir de novo. Imagem. Aí, cópia reprográfica. Aí eu defino aqui um comprimento em pixel, né? Normalmente eu coloco um quadrado 600 por 600 pixels, porque depois você consegue ajustar ele na tela, tá? Na hora da impressão você consegue fazer isso. Então ali o que acontece? Salvei minha minuta. Nesse meio aqui é onde vai sair minha imagem. E aí o final dela é o rodapé, eu poderia colocar a estampa do selo e tal. Que essa minuta é padrão, não tem selo, não tem nada, tá? Mas seria isso. O que que eu tenho que fazer então? Lá no meu registro de nascimento, eu vou colocar essa imagem que eu quero, né? Então eu vou aqui, por exemplo, nesse registro e vou aqui em imagens e aqui eu clico aqui duas vezes, né, na parte de imagens aqui, clico duas vezes e coloco que, sei lá, é um arquivo que está no meu computador, já procuro o arquivo e coloco o arquivo aqui. Se eu tiver um scanner, quiser digitalizar na hora, digitalizo ali, ativo meu scanner, né, minha máquina de digitalizadores e digitalizo na hora. Se for quiser tirar uma foto com a webcam, posso também. Ou se a imagem estiver num site, né? Então eu coloquei a opção que eu posso selecionar o que eu quiser. Eu tô um pouco despreparado aqui, tá? Então não tem nenhuma imagem para colocar nenhuma imagem bacana. Mas você faria isso. Então a imagem ia ficar aqui. Uma vez que a imagem tá aqui, aí sim, na hora que você mandar imprimir, ele vai sair a imagem naquela posição onde eu tinha colocado aquela funçãozinha lá, né? Então é só eu procurar aqui cópia, cópia fiel, e aí manda imprimir, ele vai sair do jeito que você precisa, a cópia reprográfica. É uma coisa muito importante que foi perguntado aí, se vocês vão ter que criar essa minuta ou se ela existe. Isso vai depender, tá? Tem cartório que eu sei que muitos de vocês assumiram um cartório que já usava o programa. Muita gente não tem o cuidado de usar todos os recursos. Então, pode ser que você tenha assumido um cartório que eles nunca fizeram inteiro teor com cópia reprográfica. Mas se não tem aí, e vocês não sabem criar, é só entrar em contato com o suporte, gente. Eles têm os modelos, eles enviam para vocês, tá? Ensinam como fazer. Vocês perceberam o tanto de informação que existe para vocês aprenderem, tanto de recurso. Ô, Cássio, mostra o acesso à base de conhecimento, por gentileza. Dentro Não. do menu do Doc, lá em cima, ó. Lá em cima no Doc, Não, no aqui, menu, tá. no Sim, menu. sim. Dentro do menu Aqui. ali, tá vendo? Base de conhecimento. Se você clicar ali, gente, tem um departamento da Demaria que alimenta isso direto para vocês pesquisarem, entendeu? Ah, tô com dúvida como faz. É,
sei lá, a verbação. Você vai digitar lá, ele vai mostrar para você. É como se fosse um Google, assim, com pesquisas de artigos, né? De informações sobre o doc que você pode encontrar. Fala também um pouco, por gentileza. Conseguiu abrir aí a base de conhecimento? Então, ele tentou abrir no navegador meio ruim aqui. Ah, É tá em outro só. navegador, não tá aparecendo Mas já para já vou. Eu vou abrir no meu navegador Firefox aqui, Isso, que aí fica mais fácil. Que ele acabou abrindo no Explorer, e aí nunca usa Explorer. tá. É, BC, né? bc.demaria lá, bc.demaria.com.br. Aí. Então, a base de conhecimento é tipo uma Wikipedia, né? É um site assim que você pode pesquisar sobre diversos artigos. Aí, por exemplo, você pode colocar uma palavra-chave, que é Alagoas, por exemplo, né? Aí buscar. Então ele já traz alguns artigos relacionados com a palavra-chave Alagoas aqui no título, tá? Então, por exemplo, tem um artigo aqui de selo digital da Alagoas. É um artigo completaço que fala sobre tudo do selo de Alagoas, né? Desde a da hora de aquisição, como você inclui o selo, até ali depois como envia e tudo mais, tá bom? Esses artigos estão constantemente sendo atualizados, né? Então pode ser que esteja alguma coisa atualizada, é só mandar mensagem para a gente que a gente atualiza. A gente tem uma equipe dedicada para isso. Mas vai ter artigo, por exemplo, de outras coisas mais genéricas, né? Você coloca financeiro, ele vai aparecer algumas coisas aqui sobre financeiro que não necessariamente é só para Alagoas, né? Para todos os nossos clientes, ó. Então aqui tem várias coisas. Ah, isso aqui é exclusivo da Alagoas, como ajustar os valores do selo na tabela de emolumento, né? Tem um música exclusivo para São Paulo, DocWindows, inclusão de contas correntes, enfim. Aí tem próxima página, é muito artigo, né? A gente tem mais de 100 artigos aqui dentro da base de conhecimento. Então é um recurso bem valioso. Vou aproveitar que eu estou aqui com o navegador aberto, Cleide, vou mostrar um pouquinho aqui da nossa página no YouTube, Ah, tá? legal, legal. Que o pessoal falou, eu mandei ali no chat o link e tal, mas é legal mostrar aqui, já aproveitando a deixa. Então, lá no YouTube, pessoal, vocês vão vir aqui na pesquisa aqui, coloca De Maria Software. Aí aqui, ó, De Maria Software, essa é a nossa página, né? Aí é só se inscrever lá. Aí aqui, ó, eu recomendo ir direto em playlist, né? Porque aí em playlist, a gente tem as playlists lá certinha aqui, bonitinha, né? Você vai ter diversos tipos de playlist específica para alguns vídeos, né? Tem os vídeos de release, que é onde a Cleide apresenta novidades do sistema, né? Recursos que foram incluídos conforme vai atualizando. Mas relacionado à Masterclass, que é o que a gente está fazendo hoje, vai estar aqui na playlist de Masterclass. Então, quando a gente entra aqui, deixa eu dar pausa aqui, senão já vai entrar uma propaganda, provavelmente. Aí, ó. Então já começou aqui, eu entrei a playlist inteira, né? Masterclass número um, primeira que a gente fez. Fala sobre facilidades e recursos do Doc Windows, um pouco até parecida com essa de hoje. E a gente já tem 11 edições, né? Com essa, aliás, com essa vai ser a 10ª, né? Se bem que se a gente for considerar que teve algumas aqui que foram em duas partes, então é mais até, né? Mas a próxima em breve a gente já vai colocar aqui também. Vai estar nessa playlist aqui, essa que a gente está fazendo agora, que a gente está fazendo hoje, tá bom? Então é um conteúdo muito rico. São vídeos de 1h30, né? Que sobre diversos assuntos que a gente falou. Praticamente assim, a gente já falou de tudo. Tudo que o nosso sistema é capaz de fazer, vamos dizer que tem Masterclass, tá? Então eu recomendo que vocês tirem um tempo para ver as nossas Masterclass, que é conteúdo muito rico, que está gratuito aí na internet. E mostra também no saque que tem aqueles vídeos do saque, Ah, tá, pera aí. O saque, ó, porque para acessar o saque é saque.inf.br, né? Aí o saque é para quem já é cliente, né? Eu não sei se eu tenho aqui salvo a senha lá Deixa eu ver se eu acho aqui só um minutinho. Pera aí. porque é legal e tem como acessar por dentro também, né, do doc. Ah, ele faz também, né? Mas acho que ele vai abrir meu Internet Explorer aqui. Não quero que ele faça isso, não. Mas acho que eu tenho a senha salva aqui, deixa eu ver. Rapidinho eu pego. Saque. É 1h30 é pouco para É pouco. mostrar tanta coisa. Mas, gente, usem o suporte Ó, técnico, né? vou acessar aqui pra ver. Ó. Vou acessar aqui com o meu usuário. É... Rafael, você lembra qual era o cartório que precisava colocar ou não colocava nada pra acessar com o meu usuário?
Você lembra, Cleide? Faz tempo que eu não acesso essa tela. Não, não, você só coloca Não, só assim. o CPF. Só o Ah, não, CPF e a senha. ah, não foi, não. Deixa eu ver se eu abrindo por aqui faz alguma coisa, vamos ver. Aqui, saque, ó. A minha tela tá meio curta, né? Mas ele ficou escondido aqui. Então eu vou ali, saque de Maria. Agora ele abriu no Edge. Tá, vou mostrar aqui no Edge pra vocês. Vou colocar aqui. Tá dando pra ver aí? Isso, agora deu para ver. É. Aí aqui no saque, ele é o serviço de atendimento ao cliente, né? Como o nome diz. Então a gente tem a parte de vídeos, né? Eu não vou conseguir ver porque esse login que eu tô é um login de teste, né? Então eu não consigo ver vídeo, porque dentro do saque a gente tem também aquele recurso que eu tinha comentado de privilégio de usuário. Então dá para eu criar um usuário que consegue ver vídeo, usuário que não consegue, usuário que consegue, por exemplo, ver. Aqui no saque você consegue emitir segunda via de boleto, né? Para pagar aí as mensalidades do uso do sistema. Então, você consegue delimitar isso, o que cada usuário pode fazer. E isso é importante porque o saque, a gente recomenda que vocês permitam que todos os seus funcionários, os cartórios, né, quem é oficial aí, acessem o saque. Tem um usuário próprio, baseado no seu CPF. Porque aí ele vai conseguir acessar do celular, porque isso aqui é um site. Então você consegue abrir o celular, tablet, enfim, de qualquer lugar e ver o vídeo. Então, eu não vou conseguir mostrar, infelizmente, mas a gente tem um acervo gigante, né? Acho que de Mais tudo de 100 também. vídeos, né? Mais de De 100 todos os vídeos. assuntos. E aí, diferente da Masterclass, aqui são vídeos tutoriais. Então, qual que é a Masterclass? Essa apresentação que a gente faz. Vídeo tutorial já é mais curto. São vídeos de 5 minutos, 4 minutos sobre um assunto específico. Então, tem uma quantidade gigantesca de vídeo justamente por causa disso. Porque, assim, como fazer uma firma? Então, tem um vídeo que explica só como abrir uma firma. Não vai falar sobre firmas de modo geral. Então, isso é bom, né? Eu, particularmente, acho isso muito interessante, porque às vezes você está com pressa, quer saber como faz um assunto específico. Ah, eu sei como abrir uma procuração, mas eu não sei como colocar um poder. Então tem um vídeo lá, poderes, procurações poderes, entendeu? Então é um vídeo curto de 5 minutos que já vai direto ao ponto para vocês. E outra coisa importante, gente, a De Maria, ela tá tentando fazer o máximo para ajudar vocês. A gente entende a dificuldade que está tendo, porque vocês pegaram o cartório, né, sem conhecer o sistema, mas assim, precisa haver uma dedicação de estudo de vocês. O sistema muda toda semana, então toda semana tem coisa nova. Então, é a mesma coisa a gente pegar um carro que nunca nem viu como que, né, uma nave espacial e querer dirigir ela assim da noite para o dia, né? Então é importante estudar. E mesmo que às vezes vocês não tenham o tempo, né, para estudar, não tenham um funcionário que tenha tempo para isso, mas use os nossos recursos de suporte técnico, entre em contato, a gente tem uma equipe preparadíssima para atendê-los. E se vocês, depois eu gostaria de um feedback de vocês sobre essa aula de hoje. Se houver necessidade, vocês acham que a gente precisa fazer uma nova masterclass específica para vocês, para tratar outros assuntos, é só falar com a gente pode preparar uma outra. E também tem um aulão que a gente tem feito aos sábados, né? Isso vocês precisariam agendar, né? É assim, né, Cássio? Tem que agendar, né? Como É, que tá sendo esses o aulão aos sábados? Aulões. Aulões, É. né? Então, a gente está agora, na verdade, se tornou meio que um mutirão, né? Que a gente está pegando todos agora falando mais com os clientes, com os oficiais novos, né? Que entraram, assumiram recentemente as serventias. A gente tá, são vagas reduzidas. A gente está fazendo duas turmas. Agora, sábado, por exemplo, vai ter uma turma das 9h30 meio-dia. Então, 3 horas, diferente da Masterclass. É um mutirão mesmo de treinamento sobre o sistema. E depois, às 14 às 17 uma outra turma. Provavelmente, sábado, sem ser esse, o outro, vai ter também. A gente está com essa força-tarefa, que é no intuito de agilizar para vocês esse aprendizado, né? Como eu disse no começo, eu sou do setor de implantações. Então, a gente cuida desses clientes novos, né? De novos oficiais, enfim. E a gente tem uma rotina de agendamento de treinamento. Só que a nossa agenda está muito lotada, porque entrou muita gente de uma vez só. Então, eu aproveito aqui também para explicar para vocês, né, que às vezes demora para ter um treinamento, a nossa agenda acaba agendando lá para março, mas é porque entrou muita gente ao mesmo tempo. Mas a gente está fazendo o possível, né, fazendo essa força-tarefa aos sábados para passar o conteúdo para vocês da melhor forma possível, nos sábados, tal. E aí, assim,
Até perguntaram ali agora, acabei de ver, né? O Marcos Vinícius perguntou como faz para participar. É, eu não sei exatamente, porque quem está cuidando da lista é o comercial, nosso setor comercial. Mas pelo que eu entendi, que né, o Rony, o Fábio me falaram, o Luciano também, que é o gerente comercial, todos os novos oficiais que estão entrando, eles estão conversando e criando uma lista. Então, se você é um novo oficial que vai assumir a serventia ou que está por assumir, já assumiu, eles vão entrar em contato e vão colocar você nessa lista, né, para poder participar, tá? Eu imagino que seja dessa forma. Realmente eu não tenho a precisão da informação sobre como está funcionando a entrada na lista. Mas pelo que eu vi, todos esses oficiais que entraram no nesse último concurso aí, que estão pendentes de treinamento conosco, com implantações, vão acabar indo para essa lista para a gente poder fazer esse mutirão de treinamento, né, em conjunto aí, os oficiais. O Marcos Vinícius está falando que assumiu desde o dia 28, mas ainda não me mandaram nada. Por gentileza, Marcos, entre em contato com o comercial, pergunta para eles assim, ó, eu fiquei sabendo que tem um aulão, como é que faço para entrar, entendeu? É, Por tem, gentileza, entre em contato. tem uma coisa que é assim, pode ser que como a sua agenda, como você entrou no dia 28, você até comentou, acho que foi você, né, Marcos, que comentou que já teve o treinamento financeiro, por exemplo. Quem já está conseguindo ter o treinamento agora esse mês de fevereiro, por esse período, provavelmente não vai entrar nessa lista do aulão, porque a ideia desse aulão que a gente está dando, desse mutirão, né, a gente está dando o nome de mutirão, é pegar, por exemplo, tem oficial que já assumiu ou que vai assumir agora por esses dias, mas que na nossa agenda de treinamento vai ter treinamento só em março, para o meio de março, porque realmente, como eu disse, infelizmente, a gente entrou muito oficial ao mesmo tempo e a gente está com dificuldade para conseguir lidar com esse volume grande da demanda, né? Então, por isso que a gente fez o mutirão, que é para pegar todo esse pessoal que vai só ter treinamento, que tá se for seguir a nossa agenda, só vai conseguir receber um treinamento daqui um mês, né? Trazer já, porque o pessoal já vai assumir, já está trabalhando e não teve nenhum treinamento ainda. Então, talvez você não entrou nessa lista, Marcos, pode ser por causa disso, porque você já está com os treinamentos em andamento, já está acontecendo os seus treinamentos agora. Então, não haveria necessidade de colocar você no aulão, tá bom? Porque assim, o aulão não vai ter nada diferente do que a gente passa no treinamento durante a semana. Como eu disse, né? Reforço, a ideia do aulão do mutirão, no caso, é a gente adiantar a nossa agenda, né? Em vez de esperar chegar para março, a gente já está adiantando a nossa agenda para a gente conseguir entregar para vocês o conteúdo quanto antes, porque a gente sabe como tem sido desafiador, né? Assumir o cartório nas condições. Eu fiz um aulão agora sábado passado. E o pessoal comentou muito disso, então eu pude sentir no aulão que eu dei, né? O pessoal desabafando até, falando como tem sido difícil, porque assumiu sem muito recurso e tal. Então a gente está fazendo o possível para trazer vocês para uma melhor eficiência dentro do nosso sistema, né? Uhum, muito legal. Teve uma outra pergunta aí perguntando se as custas saem discriminadas no recibo, né? O recibo é que nem as minutas do nascimento, casamento. Você pode personalizar, então tem como discriminar sim. Tem como colocar assinatura para o cliente também. O Eu Marcos tô- Vinícius está querendo falar? Isso aqui seria o, Pode eu mostrei falar? aqui o recibo. é o recibo, é. É igual uma minuta do registro civil ali, né? Do procurações também. Então você tem Aham. autonomia para personalizar o seu recibo. Tá? Aqui ele tá um recibo daquele da impressora térmica, né? Bematec, tipo de mercado assim, né? Mas se você imprimir em A4, dá para ter uma minuta no formato A4 e imprimir na folha A4 e tal. Pode falar, Marcos. O Cássio, o meu caso, por exemplo, foi o seguinte: eu marquei a questão do treinamento, e aí o treinamento meu seria até hoje. Hoje eu falei para o Edson que não teria como, então foi só segunda, terça e quarta. Só que o meu treinamento foi só do módulo financeiro. Então eu não tive treinamento do módulo nascimento, casamento, OC, livro I. Então todos os outros eu não tive. A única coisa que eu aprendi a mexer foi no módulo financeiro. Que foi que você E contratou a mais, né? A é serventia já isso. tinha, as outras você tá. Entendi. Isso. Aí eu falei para ele para poder primeiro passar o do financeiro, porque meus dois escreventes não sabiam mexer, porque não tinha esse módulo. Agora, Aham. os outros modos eu não sei mexer no sistema, por isso que eu queria entrar Tá. nesse aulão, né? Bom, assim, como eu te disse, eu não sei como está sendo a listagem.
do, do mutirão. Então, eu acho que você pode com certeza seguir a recomendação da Cleide, entrar em contato com o nosso departamento comercial na segunda, amanhã mesmo, né? Pode ser. Fala com o seu consultor, quem foi o Fábio ou o Rony, fala que você ouviu, né, sobre isso aqui no Masterclass e vê se há a possibilidade de colocar. E aí ele tem acesso à agenda, né? O consultor comercial ele tem acesso à nossa agenda aqui do Implantações. Então ele vai conseguir te dizer se já está agendado. Às vezes já está agendado o módulo de registro civil, né? Nascimento, casamento, é óbvio, e os demais módulos já está agendado aqui para os próximos dias, entendeu? Então pode ser por isso que eles não colocaram você no aulão. Porque assim, uma coisa eu posso te garantir, o aulão tem essa característica mesmo, que é para pegar o pessoal que vai ter treinamento mês que vem, que está muito distante o treinamento em relação ao dia que a pessoa assume a serventia. Porque aí a gente sabe que vai complicar ainda mais o início, né? Sendo que você vai entrar na serventia sem saber nada. Então a gente está tentando agilizar isso aí. E seria muito bom, Marcos e Vinícius, enquanto não chega esse treinamento, vocês irem assistindo aos vídeos. Os vídeos são curtos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos no máximo. E você já ir estudando, porque é que nem fosse um treinamento online, bem explicativo, entendeu? E também você pode entrar em contato com o suporte técnico também para tirar dúvida. Tá bom? Tá, Gente, joia. nós passamos quase meia hora do combinado, iríamos terminar às 20h30, mas assim, é muito importante responder as perguntas de vocês. Eu gostaria de agradecer muito, Cássio, por nos ajudar, o Rafael também, e desejar uma boa noite para todos vocês e muito obrigado por atender ao nosso convite, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite, gente.